Estamos de volta com mais um episódio de ADV Cast. Eu, Cleto Carneiro, trazendo aqui hoje especialmente a Academia Previdenciária, um projeto sensacional, capitaneado aí por 3 profissionais do direito. O juiz federal João Paulo Piropo de Abreu, o advogado previdenciarista Krishnamurti Santos e o advogado da AGU, Juan Pablo Couto de Carvalho. Esses 3 caras criaram esse negócio e vão surpreender a advocacia previdenciária de todo o Brasil. Meus amigos, muito bem-vindos. E aí, tudo obrigado, certinho? Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Melhor agora. Melhor agora, né, João? É. Que estamos gravando esse episódio e eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Juan, que veio de Natal, Rio Grande do Norte. Diretamente para Maceió. Para Maceió, né? João, que veio aí de Paulo Afonso, na Bahia. E o professor Cris, que vem aqui de Maceió mesmo. Né? É um residente. É um residente, mas assim, um cara que já rodou muito e tá por aqui. E hoje essas distâncias, elas não existem, né? Acabou. Eu tava falando eu fui a São Paulo e conheci um pessoal num evento lá na Fiesp e teve um cara que disse assim, porra, você é de longe, né? Eu falei, não, eu sou de apenas 2 horas e meia daqui. Tá relativizado, né? né? Então, assim... Clique, né? Há um clique, né? Se for para se ver, é isso. Mas se for para chegar, 2 horas e meia, hoje essas distâncias acabaram, né? Sim. E eu fico feliz porque essa era que a gente vive, essa era do compartilhamento, essa era digital, essa era do encurtamento das distâncias, né, Cris? Ela possibilita com que a gente veja projetos como esses aí acontecendo, né? É você imaginar como se falava antigamente que o mundo se tornaria globalizado, agora literalmente é por causa da tecnologia, né? E as informações, elas voam, você tem acesso a tudo, você tem tudo na mão, né? Tudo muito rápido. E esse encurtamento se deve ao avanço, né? Não tem como você controlar isso. Lógico que aí vai ter os filtros daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que você vai usar com um bom intuito e, enfim, para outras coisas. Mas o principal motivo disso é a gente conseguir realmente superar barreiras geográficas, étnicas, né, linguísticas. Perfeito. Né? E a própria união da Academia Previdenciária corrobora tudo isso. Verdade. Porque a Academia Previdenciária ela surgiu de profissionais que não se conheciam, quer dizer, foi uma seleção feita realmente pela vivência, pela experiência, pelo compromisso com a educação, né, na área previdenciária, e a gente obteve essa união à distância, né? Verdade. Esse conhecimento, esse filtro, e hoje estamos aqui presencialmente para lançar esse projeto que a gente já vem há um bom tempo amadurecendo, preparando com bastante carinho, e hoje a gente vai dar o pontapé inicial. São 3 professores de 3 estados diferentes e 3 carreiras diferentes. Verdade. Então, é um curso que vai ter um olhar de 3 carreiras diferentes, o do juiz, do advogado, da Procuradoria Federal. E isso daí eu acho que vai enriquecer muito e vai tornar o nosso curso diferenciado em relação aos demais. Essa tríade técnica traz uma visão multidimensional, se a gente for falar assim tecnicamente, né, do direito, do próprio direito previdenciário que está aí cada vez mais explodindo de atualizações, de movimentações jurisprudenciais, novas interpretações, há uma grande efervescência de construção doutrinária, né, muita gente querendo migrar para a área, mas precisa realmente ter uma visão, como a gente está falando aqui, tridimensional, e a academia ela traz isso. Né? Ela tem na sua gênese, ela traz esse viés de poder dar a posição, o prisma de cada olhar, né? Com uma atenção diferenciada, porque você vai pegar lá um procurador da AGU, ele vai expor, entender posicionamentos que ele defende, que ele luta, que ele mostra doutrinariamente os pontos dele. Né? Até pouco tempo a gente estava falando assim, até para receber uma decisão ruim, que se ela for bem fundamentada e correta, você aceita, porque você aprendeu com aquilo ali. Né? Aí, então, a ideia é essa, é um magistrado de excelência com grandes serviços prestados que o Dr. João tem lá em Paulo Afonso, que, por sinal, Paulo Afonso é um destaque nacional em muitos aspectos, né, na produção que ele realiza. Então, assim, foi muito feliz esse encontro, foi muito feliz e a academia agradece e
acredito que os profissionais de direito previdenciário vão agradecer muito. Sim, e eu estava até conversando hoje, até com o Juan, dizendo que há algum tempo atrás o direito previdenciário era considerado o patinho feio do direito. O primo pobre, né? Então, assim, por exemplo, na minha época de faculdade, que eu não vou dizer quando, mas meu professor de direito previdenciário foi um desembargador da Justiça do Trabalho. Ou seja, que não tinha o conhecimento do direito previdenciário. Um nível de especialidade, né, João? Exatamente. E hoje, o direito previdenciário se tornou uma das carreiras, um dos ramos do direito mais procurados pelos jovens advogados, pelos advogados que já estão há algum tempo também na profissão. Por quê? Primeiro porque existe, como o doutor professor Krishnamurti falou aí, uma evolução jurisprudencial contínua, uma reforma previdenciária que sai sempre, uma mudança nas leis, a gente tem que estar sempre atualizado, mas não só. O volume de processo muito grande, estava até comentando hoje que aumentou em 30% o volume de processo nesse ano de direito previdenciário. E isso daí gera um movimento processual muito grande. Lá em Paulo Afonso nós temos mais de 11 mil processos previdenciários. É um processo relativamente rápido, que é no Juizado Especial Federal, 3, 4, 5 meses. O devedor ele é solvente. Pois é. Paga mediante... sempre solvente, né? Paga em dias. Mediante RPV, com 45 dias, no máximo 60 dias o dinheiro está na sua conta. Se o INSS quebrar e a União quebrar e não pagar o RPV e o precatório, pode fechar o Brasil e ir embora. E sabe uma coisa que eu fico muito feliz, Juan? De ter me aproximado assim dessa turma da advocacia previdenciária, né? E vou estender também agora a magistratura e a você que é um advogado público, né, previdenciário, o papel social, sabe? Sim. Humanitário até, sabe, Cris? Verdade. É o que vocês realizam, né? Você vê o que a advocacia previdenciária produz de subsistência para as pessoas, de dignidade mesmo, né? Só em Paulo Afonso, a gente conseguiu expedir no ano passado mais de 100 milhões de reais em RPV, em benefícios. Olha só. Em benefícios, Imagina em valores isso lançado retroativos. num município pequeno, de interior, que não é esse município gigante e que teve uma movimentação considerável. Imagina isso girando dentro da economia daquele município e servindo, acima de tudo, a uma economia local, porque as pessoas irão realmente movimentar e vão gerar divisas ali dentro. Sim. O serviço público que tem o maior orçamento do Estado. Então, se você pega todos os regimes do sistema previdenciário, são aproximadamente 800 bilhões de bola por ano em todos os regimes jurídicos, únicos, militar, o regime geral. E a gente está tratando, quando a gente fala do regime geral, que a princípio é o que tem mais atenção, porque ele é o que mais alcança, que mais tem cobertura, a gente está falando de aproximadamente 40 milhões de beneficiários. Fora os indiretos, que são os contribuintes, mas que ainda não são beneficiários, que o beneficiário é aquele que já recebe o benefício. Já usufrui, né? Então, o caráter, como o professor João Paulo colocou aqui, se não bastasse esse engrandecimento acadêmico que houve na disciplina, ainda é um tema que exige um estudo multidisciplinar. Verdade. Hoje não se aprende, talvez, bem o direito previdenciário sem passar um pouco pela sociologia, sem passar um pouco pela economia. Não tem. A gente está vendo agora, acompanhando um julgamento importantíssimo, histórico, sobre a reforma previdenciária. Você analisa o voto, por exemplo, como do ministro Luiz Roberto Barroso, são 153 laudas, análise econômica, sociologia, direito internacional, comparativo com a previdência de outros países, porque o sistema previdenciário, o sistema jurídico previdenciário, como ele é interpretado, afeta até a própria competitividade de um país, a capacidade dele de produzir. Então, assim, é um campo riquíssimo para se praticar e para se desenvolver enquanto cientista do direito. Então não é o patinho feio do direito. Não. Nem muito menos o primo pobre, hoje, né? Hoje eu diria que é a galinha dos ovos de ouro. Agora, fala muito sobre a sociedade brasileira, o direito previdenciário, ele até um tempo recente,
Ele é uma disciplina que não faz sentido, porque esse alcance, essa magnitude do direito previdenciário não começou ontem, né? O sistema previdenciário ele é um sistema importantíssimo do ponto de vista econômico e social há décadas. Pois é. Mas o descuido da sociedade com esse sistema mostrava que nos cursos de direito, agora, eu acho que foi 2019 que se tornou Vai começar a entrar disciplina agora no exame de obrigatória, ordem, né? E agora vai entrar no exame de ordem, Isso né? fala muito, é muito Diz muito, eloquente diz do muito. descuido. E, na verdade, isso daí está atrelado também à evolução da própria Justiça Federal. Sim. O crescimento do direito previdenciário se deu com dois fenômenos dentro da Justiça Federal. A interiorização da Justiça Federal e a criação do Juizado Especial Federal. Isso aí não tenha dúvida. Por exemplo, na Bahia, até há 10, 15, 20 anos atrás, nós tínhamos só duas varas, só duas cidades com varas federais, que era Salvador e Ilhéus. Então, a Bahia é aquele mundo. Uma vez eu peguei o carro e eu passei para a Advogado da União lá em Brasília, e peguei o carro de Salvador e fui para Brasília de carro. Rapaz, eu saí 7 horas da manhã, fui dormir 10 horas da noite ainda na Bahia. A Bahia é gigante. Quando Na a cidade gente de viaja de Quarentina, carro... então imagina o pobrezinho, rapaz, coitado, vai discutir... o alcance... discutir o benefício dele de aposentadoria rural, um salário mínimo para ele entrar em Salvador mais de 1.000 quilômetros. Não entrava. Isso tem que se dar realmente então, o realmente, valor. esse alcance do direito previdenciário se deu em razão desses dois fenômenos dentro da própria Justiça Federal. A Justiça Federal sempre foi vista... Democratizou o acesso. Exatamente. Sempre foi vista como uma justiça de elite. De elite. Por quê? Porque trata direito tributário, das grandes empresas, direito administrativo... Crimes federais, colarinho branco, né? Exatamente. A criação do Juizado Especial Federal democratizou o acesso à justiça. Eu diria mais, as ações previdenciárias talvez seja a maior política de redistribuição de renda no Brasil. Isso aí a gente não pode ter dúvida. Como você falou, quantas pessoas passam a receber benefícios previdenciários de um salário mínimo, municípios pequenos que vão ter o giro econômico em função disso. Que é a vida dele. A subsistência vai depender... né? Passa a receber por causa de uma decisão judicial em que atuam aqui os diversos atores que estão aqui presentes, que vão estar presentes no curso. Verdade, exatamente. Cara, impressionante isso aí, viu? E o valor que a gente movimenta através de valores retroativos, pagamento de RPV pegatório, muitas vezes é maior do que o PIB da própria cidade que a gente atua. Está instalado, né? E é um sistema contributivo e solidário e que funciona como um sistema coletivo, um condomínio. Por isso que é tão importante que o trato da matéria previdenciária seja feita com muita responsabilidade. Hoje o judiciário já tem extremo rigor na análise de petições iniciais, exige cada vez mais técnica e correção na atividade do advogado, porque isso é um sistema que ele precisa ser zelado. É como um condomínio em que tem aquele condômino que não participa, não cumpre suas obrigações. Que danifica, às vezes, alguma coisa Então, o sistema comum, né? previdenciário, eu sempre tenho essa impressão e essa convicção, para dizer a verdade, quando eu atuo pela Advocacia Geral da União na defesa do erário previdenciário, é que você está cuidando ali de um condomínio, você está cuidando de uma obra coletiva, que todos têm direito e também têm obrigações para acessar aquele serviço. Isso é importante. Realmente é muito importante a gente encontrar esse tipo de pensamento, né? Porque a gente está um tanto quanto calejado por essas mudanças, né? É uma legislação extremamente capilarizada, a gente tem um problema que foi uma coisa boa, continua sendo uma coisa boa, mas a gente está sentindo também a ausência aí de uma ampliação, né? Eu digo como advogado comum, né? Então, assim, essa ideia da interiorização tem que ser estimulada cada vez mais, né? O judiciário precisa dar suporte, né? Os tribunais precisam dar suporte para os juízes federais estarem trabalhando com mais qualidade, com servidores melhores preparados do exterior. Não que não tenham servidores preparados, lógico. Eu digo no sentido de dar mais capacitação, treinamento, na matéria que ela pode se tornar praticamente, como a gente está citando aqui, uma matéria de relevância número 1, número 2, na ordem de quantidade, né? Então, esse empenho do judiciário é muito importante. A gente precisa dessa conscientização. É tanto que a gente clama muito para que a ordem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, com suas representações, suas comissões, tentem cada vez mais unir forças. Não apenas para se discutir sobre posições antagônicas, mas também por posições que são de melhorias, né, que
vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para os profissionais. A gente clama muito por essa mudança. A turma aportar nesse condomínio, né, Juan? Mas eu fico assim, cara, esses dados que o João Paulo traz, eles me deixam assim impressionados. Às vezes a Justiça Federal, por meio da atuação previdenciária dela, vamos dizer assim, ela distribuir mais receita do que o próprio PIB do município, né? Sim. Isso é impressionante. Se eu não me engano, agora no início do ano saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que o CJF, Conselho da Justiça Federal, no Brasil todo, no mês de janeiro, no primeiro mês do ano, distribuiu em RPV mais de R$1 bilhão. É uma coisa no Brasil todo. Estratosférica. Então você verifica aí a importância do direito previdenciário. E é tão importante, e o nosso curso é muito importante, porque o direito previdenciário, eu diria que é uma advocacia de atacado, né? Então você ganha no volume, né? E além disso, justamente por ser no volume, você utiliza muito a petição padrão, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado, porque no direito previdenciário, embora seja parecido, nem todo caso é igual ao outro. Eu peguei imagine, um benefício, vou pegar aqui um exemplo bem simples para a gente verificar logo a importância e o grau de zelo que o advogado tem que ter. Eu peguei um processo lá, pedido de benefício salário maternidade. E não tinha na petição inicial o nome da criança. E a mãe teve 10 filhos e colocou na petição inicial a certidão de casamento dos 10 filhos. Não, vamos no processo administrativo. Tinha lá a certidão de nascimento dos 10 filhos. Até descobrir qual era o filho que ele estava pedindo. Tem, infelizmente, e não é só uma questão de um erro técnico. Purismo, que o advogado, né? É também o prejuízo à parte, Sim. porque tudo isso gera atraso. Eu vi, por exemplo, também na minha atividade profissional, a gente encontra... A pessoa está querendo uma pensão por união estável, aí vai entrar na justiça estadual com reconhecimento de união estável, que leva anos e que é, na maioria das vezes, dispensável, porque essa prova pode ser produzida diretamente na ação concessória. Enfim, então, e aí a gente recebe aquele processo e olha a data, aí tem lá 2016, ainda está começando a conversar da união estável. Então, o prejuízo, a preparação do profissional que atua na área previdenciária, ela é fundamental para entregar o bem da vida a quem é devido, né? De forma adequada e o mais célere Até possível. porque, assim, tem essa natureza alimentar, né? Isso. Geralmente, e na grande maioria, óbvio que você vai ter alguns benefícios aí, eu não sou da área, mas uns benefícios aí mais robustos e tal, de gente que já tem um lastro, né? Isso. Mas na grande maioria isso aí vai ter uma natureza eminentemente alimentar. E mais, eu diria, que se não for dado no momento certo, pereceu. Porque são pessoas ou idosas ou doentes. Isso. E aí, se a aposentadoria é para a pessoa idosa, auxílio por incapacidade, pessoa doente. E aí, Benefício assistencial, muitas vezes, por acidentário, exemplo, em um tribunal regional federal, como a primeira região, que você pega um gabinete de desembargador com 40 mil processos, que eu já fui um gabinete de desembargador, tinha processo até o teto. E aí o recurso retorna depois de 5, 6, 7, 10 anos. Quando retorna, a parte já morreu. Isso é terrível. Isso E aí é terrível. Acho que fica o dinheiro para os herdeiros quando tem, né? tem que ter uma sensibilidade, né, para atuar num caso como esse, né? Mas pelo volume de processo, às vezes não dá conta. Sem falar que o advogado, como é um ditado muito comum, é o primeiro juiz da causa. Sim. Então, assim, é importantíssimo o advogado bem preparado para fazer adequadamente o filtro da viabilidade da demanda, do melhor caminho para a demanda, da tutela adequada para aquele caso concreto. Então, hoje a gente vive uma era da inteligência artificial e querem a todo momento, a fórceps, dizer que o direito coloca lá o robô e ele faz. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existe o ajuste fino humano. Existe, dentro do direito, às vezes você pode obter aquele bem da vida por vários caminhos diferentes. Então, você vai discutir desde a competência, se é mandado de segurança, se é ação ordinária, se é competência do juizado, se é competência da vara comum. Então, assim, são muitos detalhes que não adianta querer, para se fazer um trabalho de qualidade, né? mecanizar, Que o robô resolva essa tudo, atividade. né? Não dá. Porque precisa, sempre vai precisar. Por isso que eu tranquilizo muito a jovem advocacia. Pessoal,
o robô nunca vai tomar o lugar de vocês. De jeito Basta nenhum. que vocês sejam sempre sensíveis e estratégicos. Sim. Coisa que o robô não é. O robô ele vai produzir, Aquilo ele vai que foi replicar, programado. é algo que alguém programou. Raísmo, Então, é. seja o programador do robô. Isso. Né, Juan? Aí é uma grande ferramenta, Uma vai grande ajudar ferramenta. muito. Exatamente. Né? E o que o Juan falou é de extrema importância. No direito previdenciário, nós sempre temos saltos em que esses saltos levam a milhares de ações. E estamos para ter um grande salto agora, que vai levar a milhares de ações, que é a revisão da vida toda. A quantidade de ações, possivelmente, que serão dadas entrada de pessoas que claramente não têm direito, mas que vai prejudicar o andamento daquelas ações, das pessoas Daqueles que direito, têm direito. porque eu vou ter uma vara com 10, 15, 20 mil processos que foi dado entrada de uma vez De massa. nas ações de revisão da vida toda. Eu vou ter que mandar para a contadoria para verificar se realmente o primeiro tem Se que verificar encaixa nas regras. tem que verificar se realmente a pessoa teve salário de contribuição que não foi levado em consideração no salário de benefício. E se, mesmo levando em consideração aquele salário de contribuição, se vai impactar no salário de benefício. E aí, se o advogado não fizer esse filtro, como o Juan falou, Sim. quem vai ter que fazer o filtro somos É nós. o judiciário. Só que o filtro que a gente vai ter que fazer é com 10 mil, 15 mil ações tramitando ao mesmo tempo. Isso daí vai atrasar, infelizmente, Em anos, né? o direito daquele que realmente possui. Eu sou de um pensamento seguinte, acho que a advocacia previdenciária, na minha cabeça, nesses anos que eu trabalho com ela me deu um norte de um sentido de ser a seara que mais você consegue construir teses. Né? Não que as outras não tenham teses, mas o direito previdenciário ele abre um leque grande quando você tem essa multidisciplinariedade, né? Esse conhecimento extenso de matérias afins. E a tese, ela não pode morrer em virtude da robotização, ou seja, da mecanização. É lógico que a gente não dá para advogar de forma, vamos dizer assim, artesanal, como a gente gostaria. Gostaria de preparar uma tese, como eu fazia no início, que eu demorava 20 dias para preparar uma peça do jeito que eu queria, de revisão, que eu montava todos os detalhes. Não dá mais. Você já sabe que tem toda uma velocidade, você tem que contar com prazos decadenciais, você tem que contar com o cliente, você tem que contar com outros processos que você tem no escritório. Isso daí é um problema para ser trabalhado nessa nova advocacia, nessa nova geração, né, de advogados jovens que veem a advocacia, né, de uma forma que tem um interesse financeiro, lógico, mas que, acima de tudo, não esqueçam justamente o que o Juan e doutor João e doutor Juan falaram aqui claramente sobre essa necessidade desse filtro fino, do juiz da causa. Né? Eu sei que, às vezes, você vai pegar situações em que são assim, é tese, vamos lutar. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Se abrirmos uma porta, excelente. Só que a gente tem que deixar claro, estamos lutando por uma coisa que a gente acredita, mas quem decide não é o advogado. Né? Quem decide é o magistrado, ele que vai fazer o juízo dele, de validação do que ele interpretou, se aquilo ali entra nos princípios que ele entende que são cabíveis para aquela situação concreta, show, segue em frente, se não, recorre e você vai tentando. É difícil demais isso, porque assim, são cabeças, são universos, né? O direito ele é uma variável gigantesca, então você não tem como firmar. Você tem até posições, a gente está há pouco tempo ali fora em off falando sobre questões de uniformização. Mas a própria jurisprudência deixa claro que não existe um segmento integral por parte de todas as instâncias, seja elas iniciais e acima, tribunais superiores, que mantém a posição firme sobre a interpretação. Aí não aceita num ponto, aí aceita em outro, né? E aí você fica meio preocupado porque você tem que entender, tanto que agora existe a tal da jurismetria, né? Que é uma das coisas que eu fiquei fascinado, não sei se você sabe da jurismetria. É o quê? Tipo algoritmo para ver É um algoritmo. como decide cada vara, cada desembargador. Sobre É a os temas. estatística aplicada ao direito. Exatamente. É um negócio fabuloso, porque eu vou entender qual é a tendência daquele tribunal, daquela Câmara. Só que é assustador porque você fica refém de programas. A advocacia perde aquela condução do tato, da sensibilidade de você parar e construir
né? E construir teses são super complicadas, porque levam tempo. E lógico, ninguém vai chegar e vai dizer assim, tá tudo certo. Não tem como tá tudo certo. Mas a gente é de uma época, assim, se é que a gente é novinho, né? Mas a gente é de uma época que a gente fazia isso de forma intuitiva. Ó, vara tal decide nesses casos assim, vara outra, né? Aquele juiz já tem um entendimento nessa forma, se cair nele, ele vai ser solícito, porque ele tem essa tendência nessa área, ele confirma esse isso tudo, pensamento. criminal, civil, Seja o que tudo, for. né? O difícil é isso, porque hoje não dá mais. Porque quando você chega e entra com, sei lá, 500 processos mês do mesmo advogado, há pouco tempo saiu notícias aí que juízes estão dando pancada em advocacia predatória. Onde foi que teve um em Saloá, Pernambuco. Tem. Que os teve caras estavam Goiás. entrando com as demandas repetidas e Não mudavam chamavam nem a de prova. advocacia predatória, né? E que às vezes um fato de uma única pessoa serviu para alimentar vários processos como uma forma de fracionar o dano moral. Né? E o juiz foi e mandou dar uma pancada, representar na OAB e tal, né? Você sabia que os bancos contratam advogados especializados em identificar a advocacia predatória e combate isso. Os advogados, que geralmente são de estados diferentes, não são do estado onde está sendo ajuizado, a ocorrência, né? Eles são contratados para tentar mitigar isso e representam os advogados na OAB, entram com medidas às vezes criminais e tal. Eu vi um caso desse aqui, de um colega que foi contratado para isso. Isso aí pode ser, inclusive, não diria muito comum, mas pode ser usado também na área do direito previdenciário, especialmente hoje em dia, da modernização da justiça, da informatização dos processos. O processo eletrônico hoje permite, por exemplo, que um escritório lá de São Paulo tenha muitos clientes espalhados aqui. Mas isso é muito comum. É bem comum. Acontece muito, infelizmente. Mas essa é uma realidade, né? Principalmente no direito previdenciário, em que a gente tem um mundo de processos. Né? E os próprios advogados têm que ser fiscais disso, né? Porque é uma advocacia predatória para todo o sistema. Não é predatória só para o judiciário, por quem topa o judiciário. Não, é predatório para a própria advocacia. Porque quando tu entupir o judiciário, vai tornar mais lento o seu processo. Exatamente. Vai gerar coisas julgadas, às vezes, que são processos mal conduzidos, com documentação precária. Aí quando vai ver a parte... analfabeta, que a procuração ninguém sabe quem passou, mas enfim. Agora, o que me entusiasma nesse projeto, Cleto, é isso, essa pluralidade das visões. Eu fiquei, assim, muito feliz quando o professor Cris e o professor João Paulo, eu fui o último a aderir ao grupo, né? Quando eles me contataram exatamente com essa ideia. E eu fui o último porque eles exatamente estavam formatando, né? Essa visão tridimensional da mesma matéria. Porque não é... A gente quer prestar um curso diferenciado, um curso que tenha excelência acadêmica, doutrinária, mas que tenha embutido nele essa visão ampla da matéria, para não ser um curso só de torcida, né? Assim, de modelão, de empolgação. Dica. A gente quer trazer um curso realmente em que a gente possa trazer o aspecto prático, que esse é o foco, mas subsidiado na teoria, subsidiado no que há de mais atual, subsidiado em profissionais que atuam efetivamente nessa área. Então eu fiquei empolgadíssimo, porque eu, às vezes, quando eu tinha meus projetos individuais, eu dizia, caramba, mas era tão bom ter uma visão aqui do magistrado para complementar isso, a visão do advogado previdenciarista. Então, assim, casou realmente, a empolgação é por causa disso. Eu achei também super interessante essa formatação. E acho que é bom também a gente passar para o público, né, um pouco assim da vivência da vida de cada um, né, Juan? Você que está com a bola. Fala um pouco aí para a câmera quem é o Juan, de onde o Juan vem, como foi essa construção de carreira, qual a tua experiência, né, e hoje essa atuação previdenciária, eu digo hoje, mas já vem de um tempo que você faz parte de um grupo, inclusive, né, da Previdência e da turma da Advocacia Pública, e eu queria saber um pouco disso daí. Perfeito, ótimo, Cleto. Bem, eu tenho a minha formação em Direito, já vão 23 anos, e desses 23 anos, 20 anos eu estou dedicado à
advocacia previdenciária, né? E dentro a minha escola, realmente, foi a prática na procuradoria. Então, eu atuei já em cidades menores, pequenas subseções, já atuei e hoje atuo em âmbito nacional, porque dentro da Advocacia Geral da União, hoje existe um departamento, uma Procuradoria Nacional de Contencioso Previdenciário. Então, eu atuei desde o juizado, eu estava falando até hoje com o professor João Paulo, naquela rotina, às vezes, de fazer 40 audiências num dia. Já atuei fazendo sustentação oral em tribunal para o INSS, já atuei em departamento de acidentária, aposentadoria especial, rural, porque em 23 anos você sai... Circulando, né? E como eu tenho assim, uma curiosidade acadêmica e profissional, dificilmente eu renunciava a uma oportunidade. Olha, apareceu uma vaga aqui, assuma aqui agora aqui acidentária, e eu sempre achava aquilo uma oportunidade de aprofundamento. Há 2 anos, eu tô, talvez até por causa disso e dessa curiosidade, há 2 anos eu estou num grupo nacional que é dedicado exclusivamente a produzir orientações e estudos previdenciários. Então, dentro da Procuradoria-Geral Federal, de um universo lá de 1.000 e poucos procuradores que atuam, tem 3 procuradores que se dedicam a estudar teses, a estudar pareceres referenciais de orientação, e graças talvez a esse gosto que eu peguei pela disciplina, eu tenho atuado, então, nesses últimos 20 anos no contencioso previdenciário, e nos últimos 2 anos o que eu chamaria de consultivo contencioso, porque você responde questões para uniformização no âmbito da carreira, mas para a área de contencioso previdenciário. Que interessante, consultivo contencioso. Ou seja, você é um cara hoje, então, dentro da estrutura da Procuradoria, faz parte desse grupo que é consultado para poder adotar procedimentos no âmbito de processos judiciais. Há uma preocupação hoje muito grande da advocacia pública de racionalizar o sistema, né? Então é um dever, né, também, e é um modelo que está se trabalhando para cada vez mais se tentar compatibilizar os entendimentos do judiciário com o entendimento da administração. Hoje existe um pacto nacional pela desjudicialização, que foi firmado no âmbito do CNJ, participou a União, órgãos do Poder Executivo, Defensoria Pública, OAB, e dentro desse pacto, uma das modalidades de trabalhar essa desjudicialização é exatamente na coordenação dos entendimentos do Judiciário com o do Poder Executivo. Então passa por esse setor que eu tenho atuado. Muito bom. E você, hein, João Paulo? Fala um pouquinho pra gente. A gente já andou batendo papo aqui, e eu vi que do sistema de justiça isso só não foi carcereiro, né? Mas o resto, você já foi tudo, né? Aqui tem, então. Eu sou de Salvador, Bahia. Me formei na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito da UFBA. E desde cedo eu comecei aí minha carreira de concurseiro, né? Infelizmente, tive sorte, né? Podemos dizer assim. Antes de me formar, eu já tinha passado em 2 concursos. Um de oficial de justiça da Justiça Federal e o outro de delegado da Polícia Federal. E depois eu assumi os cargos de advogado da União, lá em Brasília. Trabalhei na Procuradoria Geral da União. Procurador da Fazenda Nacional, depois em Salvador. Promotor de Justiça em Sergipe. E, finalmente, juiz federal da primeira região, em que eu assumi primeiro numa subseção, Itabuna, e aí eu fui galgando por diversos setores da Justiça Federal. Mas dentro da área previdenciária é interessante, como eu disse aqui no programa mesmo, eu falei que o meu professor de Direito Previdenciário na faculdade foi um desembargador do trabalho. Mas ele, assim, apesar de ser desembargador do trabalho no sentido de não ter o conhecimento da vivência do direito previdenciário, ele se esforçou e foi muito didático no direito previdenciário. Mas eu fui aprender mesmo direito previdenciário depois que entrei na Justiça Federal. Porque a teoria que a gente vê na faculdade é muito diferente da prática que a gente vê no nosso dia a dia. Eu aprendi direito previdenciário, vamos dizer assim, com o meu assessor. Quando eu tomei posse lá na Justiça Federal em Itabuna, que eu era 28 anos, 29 anos, 28 anos, nunca tinha visto um processo previdenciário, e ele já tinha 10 anos como assessor da juíza titular.
Então, ele sabia muito mais do que eu e naquele momento, e era um momento em que tinham diversas revisões, revisão do Buraco Negro, revisão de IRSM 94, revisão disso, daquilo, outro, né? E assim, era um momento meio caótico dentro daquelas revisões. E aí eu fui aprendendo literalmente na tora, né? Mas foi muito interessante aquele início. E aí eu passei pela subseção de Serra de Itabuna. Eu costumo dizer, principalmente na primeira região, que as subseções basicamente é um juizado previdenciário. A grande maioria das ações são previdenciárias. Eu fui para Salvador Remoção, juiz federal substituto, para uma vaga de juizado especial na capital, direito previdenciário. Aí eu fui removido para a segunda vaga, que era criminal, mas acumulei com a turma recursal, lá na Bahia, direito previdenciário. Voltei para titularizei numa vaga do interior, Paulo Afonso, direito previdenciário, a grande maioria do volume. Mas, além disso, eu já rodei esse Brasil, viu? Fazendo mutirão. Eu fui em Humaitá, interior do Amazonas. Eu fui a Araguaína, interior do Tocantins. Tudo mutirão previdenciário, de audiências previdenciárias. Eu peguei um avião uma vez do Exército, aqueles... Da FAB. Da FAB, na época que caiu do Eduardo... Adriano Campos. Assim, o mesmo avião que ele viajou e caiu, eu viajei, só que era da FAB. No mesmo período. E eu fui fazer mutirão lá em Irecê, na Bahia, interior da Bahia, terra do feijão. Então, de tudo eu já vi um pouco. Eu já vi um caso que eu... Cara, extrativista, agricultor, pescador. Soldado da borracha lá no Amazonas. É, isso aí. No pescador. Lá no Humaitá, a gente comia peixe de café da manhã, peixe de água doce. Café da manhã, almoço e jantar. Não, hoje é diferente, não. É o peixe, só que fez de forma diferente. Né? No caldo. Mas o cardápio era só peixe, né? Só peixe. Tucunaré, mas peixes gostosos. Tucunaré, tambaqui, pirarucu. E no âmbito do direito previdenciário, a gente vê casos bem interessantes. Uma certa feita, eu peguei um caso em Guanambi, isso. Também no mutirão, estava tendo audiência, e eu acho que era auxílio reclusão, o benefício que ela estava pedindo. E aí parece que o marido dela tinha fugido, e isso daí que estava impedindo ela de receber o benefício de auxílio reclusão. Aí ela, bastante, ela percebeu isso, ela falou: doutor, é isso daí que está impedindo eu receber meu benefício? Eu sei onde é que ele está. Ele está lá em casa, pode ir lá pegar ele. Pode ir lá pegar ele que eu vou voltar a receber o benefício. Eu faço jus desse benefício, né? Rapaz. Mas assim, então, para você ter uma ideia, na época que eu atuei na turma recursal, acho que a turma que eu atuei na turma recursal foi a primeira turma no Brasil, talvez, que reconheceu o direito à desaposentação. Olha que legal. Por quê? Por coincidência, os dois juízes da Bahia toda que pensavam, que concordavam com a tese da desaposentação, caíram na mesma turma recursal. Eu e um colega, Walter, o terceiro era contrário, e a gente formou maioria. Com certeza, na Bahia foi a primeira turma que reconheceu a desaposentação. Coisa boa. Então, assim, já vi de tudo um pouco no âmbito do direito previdenciário. Então, isso é o que traz o caráter, assim, que eu acho, não seria assim, falar em diferencial, mas inovador, Juan, do Academia Previdenciária, ou da Academia Previdenciária. Né? Pô, que experiência você tem? Você já participou de um monte de mutirão no Brasil inteiro, já viu vários perfis de segurados. Sim. Né? Teve decisão como essa da turma recursal, que foi a primeira na Bahia, e acho que uma das primeiras do país também, a reconhecer essa questão da desaposentação. Juan, com essa força de trabalho, essa vontade de cada vez mais entender sobre o sistema previdenciário, né? Sempre entrando numa porta que abrindo para ele, tipo, agora nós temos em tal setor, agora você pode ir para tal lugar, eu quero ver isso, eu quero aprender isso, eu quero me aprofundar. E o professor Cris, né, que dispensa qualquer apresentação, que é um cara que também já rodou, já tem aí uma bagagem muito grande. Fala um pouco para a turma aí, professor Cris.
Pois é, a gente já Por onde começar? Né? já briguei um Agora bocado. para de bater, senão você vai voar. Que Deus que... Tis. Coisa de velho. Né? Eu também tinha isso, mas eu parei, viu? Conseguiu controlar, né? Controlei. Muito bem, muito bem. Você é um homem capaz. Fala pra gente aí sobre a sua experiência na advocacia previdenciária, professor. Pois Cris. é, a gente já tem um bom tempo também de atuação. A gente começou de forma muito simplória, até porque, assim, como já foi dito aqui, né, o direito previdenciário na faculdade era uma coisa muito superficial, né? Matéria que não era matéria que desse um grande, assim, não tivesse uma referência para dizer assim, vamos fazer direito previdenciário. Você não via. Só aqueles que realmente conheciam do sistema, né? Você pega lá, a minha época a gente estudava, né, o Vladimir Novaes, né? Professor Vladimir Novaes Martinez, né, que é o grande fundador do INSS, o cara que trouxe toda a estrutura, construiu aquela ideia de INPS com INAMPS e tal, trouxe da LOPS, atualizou, enfim. A nossa estrutura de estudo era baseada nesse tipo de expoentes, né? E, lógico, o direito evolui, né? E a atuação também tinha que evoluir. E uma das coisas que quando eu comecei, eu gostava muito do direito tributário. Então, a minha dedicação inicial era o direito tributário, mas sempre sentindo aquela coisa do previdenciário do lado, acontecendo e vindo, e eu percebendo as ligações, daqui a pouco me inteirando da parte administrativista, e daqui a pouco eu estou lá dentro, daqui a pouco eu estou na parte ambiental, daqui a pouco eu estou fazendo questão militar, né? Eu me lembro de um fato... Sempre no direito público. Sempre, para poder tentar aprender. Eu acho que eu segui o mesmo passo do Juan nesse sentido, né? Não por força de cargo, né? Como foi o caso de João, que João foi lá e cada situação trazia uma novidade, trazia uma experiência, trazia um preparo. O Juan foi um pouco mais curioso nesse sentido, né? E poderia ter se afastado, não, eu vou pedir para outra área, não, mas ele sentiu aquela vontade, porque realmente é uma coisa que te chama, né? Quem tem ligação com o direito previdenciário vai acabando gravitando naquilo ali e não consegue soltar mais. E essa atuação veio construindo situações que a maioria não via. Por exemplo, na minha época ninguém falava de instrução normativa, portaria conjunta, memorando circular, né, portaria interministerial. Por quê? Porque até o acesso a essas informações eram difíceis. Isso era na era analógica ainda, né, Era Cris? tudo papel, era aquela coisa que ainda era publicado diário, você tinha que estar lendo diário. No caso daqueles que eram profissionais da área internamente, né? No caso o Juan e outros, os próprios profissionais internos, eles tinham acesso porque isso era repassado. Mas não era repassado na velocidade que é hoje, que hoje cai na caixa de e-mail corporativa. Puf, tá lá. Teve uma publicação aqui, ele já vi. Então, isso foi começando a construir na minha cabeça uma conotação de que aquilo ali era muito maior do que a gente tinha conhecimento. Eu me lembro que tinha um tal do livro branco da Previdência, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu li aquilo, eu disse, meu Deus, como é que o cara para estudar um negócio desse? Né? E era uma doutrina administrativa para servidores, não era isso, Juan? Era o Stefanês, né? É, exatamente. E quem conhece isso aí, isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Então, são as pilares da formação previdenciária do Brasil. Quer dizer, você vendo isso e convivendo com essa evolução, você começa a criar amor por isso. Eu acho que comigo foi muito dessa relação de construção. O desafio de construir. Então, como eu falei ainda há pouco, a tese. Caramba, eu tenho que pensar em alguma coisa que a maioria não faça. A minha advocacia no estado de Alagoas, quando eu comecei a fazer, enquanto todos faziam concessão, eu fazia concessão, mas eu fazia especialmente as revisões. É tanto que eu comecei a dar aula de revisões e fui notado por professores de São Paulo para ser chamado para dar aula em São Paulo por causa disso. Então, a gente começou a criar uma condução de estruturamento de que você precisa entender aquilo que é a cereja do bolo e aquilo que é o que paga a conta. Não estou dizendo que vou desmerecer as concessões, de forma alguma, são complexas, cada vez mais complexas. Mas eu digo o seguinte, se você tem ações que você vai trabalhar, construir um entendimento para levar para o judiciário, é um negócio mais saboroso, sabe? O resultado quando vem, né? Eu não esqueço nunca uma decisão que nós conseguimos que foi inédita aqui na região, na 5ª região, um juiz aqui de Maceió nos deu a possibilidade de cumulação de 4 benefícios.
Então, assim, na época foi um estardalhaço, essa ideia de acumulação, porque ainda existia um conflito muito grande, carga horária, a história de 60 horas trabalhadas, aquela conversa de qual é a fonte, não, vamos bater, não pode, o que pode, quando pode. Então, isso na época gerou burburinhos. E você cada vez mais entrando naquilo, e você se preparando cada vez mais. Daqui a pouco você faz uma coisa dá certo. Eu tive um exemplo aqui, há uns anos atrás, foi a história da pensão por morte. Né? Há um período atrás foi feito um mecanismo administrativo que já existia legislação no Estado, né? E que a legislação do Estado de Alagoas previa, se não me engano, em 2 legislações antigas, que o dependente perderia a pensão por morte se contraísse novo matrimônio ou união estável. E aí aquilo chegou na minha porta do escritório. Né? E aí, doutor, vamos lutar? Eu disse, tem uma lei, mas vamos lutar. Vamos pensar na tese, vamos criar. Né? E aí aquela coisa de você sentar realmente, aquela história da advocacia artesanal, de você ainda poder se dar o luxo de ficar 20 dias produzindo uma peça com todo o estudo, coisa que hoje é muito difícil. É muito difícil. Então, fomos trabalhar aquilo ali. Foi o que aconteceu. O resultado foi incrível. O resultado foi tão incrível que isso reverberou com um novo entendimento do juizado da Fazenda Pública daqui da capital. Todos os pedidos foram reconhecidos, nós apresentamos a tese foi vencedora e se espalhou pelo Brasil. Nós começamos a fazer em vários estados essa tese e vários municípios. Agora mesmo eu tenho uma situação similar em outro estado lá pelo norte, que já me chegou para a gente tentar bater em cima disso. E quer dizer, é tudo aquela coisa de que ou você tem amor, ou você tem a gana, aquela coisa que nasce com você naquela matéria, ou não dá. Porque não adianta, você pode chegar aqui, ser o melhor advogado, o cara que ganha mais dinheiro, mais RPV, mais precatório, mas ele transformou numa indústria aquilo que a gente transformava em arte, né? Se eu posso assinar minha licença poética aqui para falar, porque realmente construir uma tese é muito difícil. Ainda há pouco eu estava falando ali, até para o Juan, como é que você vai fazer um incidente de uniformização sem paradigma? Como é que eu construo a tese para abrir? Porque alguém tem que abrir a porta para que aquilo ali se transforme num posicionamento daquela turma, daquele juizado, enfim. Isso é muito difícil e isso é o grande diferencial hoje do advogado previdenciarista moderno. Porque assim, eu vou trabalhar só a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Aí você chega para os advogados e pergunta assim, você sabe a diferença do empregado para o segurado especial? A gente ainda tem essas dificuldades, dessas dicotomias de interpretação. Então, essa construção ela vem de anos. Você está lendo, está estudando. Eu me lembro que eu fazia cálculo, eu ia fazer cálculo de revisão, eu não sabia mexer no Excel, em 90 e poucos, não sabia mexer naquela porcaria lá, e aquele negócio difícil, ter que construir a célula e não sei o que lá, e botar lá a fórmula. Eu digo, meu Deus, não, vou pegar aqui. Pegava a minha calculadorazinha, botava aqui, aí na época a gente conseguiu acesso, aí já começou a ter o acesso do CJF para botar os índices de correção. Aí eu pegava os índices internos porque tinha no Syslex, né, que é o antigo Syslex, que a gente acessava tudo que era movimentação administrativa da estrutura da União, né? Então lá tava lá as portarias dizendo o seguinte, olha, este mês você teve um índice de tal, com um indexador tal. Aí você pegava um por um, pegava aqui, passava uma semana fazendo o cálculo na mão para poder entrar. Uma vez foi me chamado para eu poder orientar um pessoal por causa disso. Dali que começou. Como é que você fez isso? De onde você tirou isso? Como você construiu isso? Isso foi abrindo portas, as pessoas foram conhecendo essas teses, os resultados, foi chegando em outros estados. E aí a coisa andou, a gente foi para São Paulo, né? Foi para Rio, foi para outros estados, as pessoas começaram a chamar a gente para fazer curso. Eu entrei numa estrutura de um amigão meu lá de São Paulo. Aí virou uma advocacia sem fronteiras. Literal. E você também passou assim como João Paulo e como Juan, a ver vários tipos de segurados sempre, em regiões diferentes. Sempre. A gente já atuou quase o Brasil todo. Já tem ação em tudo que é canto. E aí... Deixa eu só fazer um parêntese. Eu entrei nas redes sociais, na época da pandemia não tinha redes sociais.
E a questão da modernização, não só da informática, mas a modernização até do ensino. Pois é. Hoje o pessoal, eu costumo dizer que é o conhecimento de rede social, né? E aí o que acontece? Instagramático, né? Exato. O TikTokizado. Então Agora a expressão do Cleto, né? Instagramável. Instagramável é o lugar bom para tirar foto, e né? eu comecei, É um lugar instagramável. eu sou muito curioso, né? E aí às vezes eu recebi um direct, né, de uma pessoa, aprenda a ter mais seguidores. Aí eu ia no perfil dele, ele tinha menos seguidores do que eu. Eu acho que eu tinha que ensinar ele. Aí daqui a pouco eu fui vendo, aprenda a estudar para passar para a OAB. Aí eu fui olhar, a pessoa nunca tinha passado para a OAB. Eita. Aprenda a advogar na área previdenciária. Aí eu fui olhar, a pessoa não tinha bagagem. Aqui não é só questão de cargo. Porque muitas vezes a pessoa tem um cargo, é juiz federal, mas o cara sempre atuou no criminal, ou nunca atuou no previdenciário, é um procurador federal, mas sempre atuou no IBAMA. Aqui nós temos um advogado de estirpe que sempre atuou na área previdenciária, um procurador federal que assim, não só por obrigação, mas por gosto, tem 20 anos aí de experiência na área previdenciária, e eu já tenho, que eu não gostaria de falar, mas já tenho 15 anos aí, de mais de 15 anos como juiz federal atuando na área previdenciária. Então, não é só o cargo. Exato. São não pessoas é o cargo. que têm também bagagem. É o grande diferencial. Bagagem para poder chegar e mostrar como se construir uma tese. Perfeito, Né? João. Perfeito. Interessante notar que, se a gente for pegar ultimamente, muitas teses estão sendo construídas jurisprudencialmente pelo STJ e pelo STF, e que são muito favoráveis à advocacia. E quem levou essas teses foram os advogados. Verdade. Por exemplo, uma tese recente que tirou do requisito lá do segurado especial a vedação de ter mais de 4 módulos fiscais. Pois é. E está lá expresso na lei. Até estávamos comentando sobre isso, e o STJ disse que não é obrigatório seguir esse requisito. Esse requisito, por si só, não pode vedar a concessão de um benefício previdenciário. Então, nós temos a tese da revisão da vida toda, que está sendo discutida ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Embora já tenha formado a tese, né? Mas a questão de se você vai embargar, ou se vai cumprir, ou como vai cumprir, enfim. E várias outras teses, por exemplo, a própria aposentadoria do aposentado do segurado especial, que a lei diz lá que tem que ser imediatamente no período antes, e aí já está se aceitando o tempo remoto. Isso. Então, assim, são teses, e isso daí é que a gente vai mostrar no âmbito do nosso curso, né? Essas atualizações, não só legislativas, mas jurisprudenciais e até administrativas, né? Instruções normativas que sempre saem. E aí nós temos aí essa dupla dinâmica aí. Cara, eu fiquei impressionado. Eu fui ver uma palestra do professor Cris. E o Cris. Esse cara, ele tem tudo na cabeça. De instrução normativa não sei o quê. Como é as normas lá administrativas? Prática, né, professor? Tudo. A gente acaba aqui. Olha, esse amigo de São Paulo diz assim, que a gente é obrigado a ter um vadimeco previdenciário na mente. Foi na OAB lá de Paulo Afonso. E ele levou um material pronto, todo organizado, e deu um bizil lá no negócio. Na hora da transmissão. E não rolou, então ele passou aí você tudo. pensou, agora vai dar na tilt agora. Eu nem percebi. Acabou, né? Acabou. Mas foi tão interativo o negócio que eu nem percebi que não estava rodando, sabe? Ele disse, gente, lá para as tantas que isso não está acontecendo aqui. Mas ele vinha com a instrução normativa tal, com a portaria não sei o quê, com a resolução não sei das quantas. Tudo que era norma administrativa ele tinha. Isso é importante, né? Porque a advocacia, ela começa a esquecer que a coisa não é só judicializar. Se bem trabalhado, eu sempre fui um defensor do processo administrativo previdenciário, por mais difícil que estejam os APS, a dificuldade de quantidade de servidores para dar andamento, enfim, teve essa situação agora da randomização dos julgamentos das APS, né, das juntas, aí você entra com um recurso aqui, vai ser julgado lá no Pará, enfim.
Isso, se bem trabalhado, num APS que tem uma boa resolutividade de demandas, você tem um resultado muito mais tranquilo, menos arriscado do que um judiciário. Então, a gente criou uma cultura de judicialização para tudo. E faltou esse estímulo do administrativo, que se isso bem montado, você terá resultados. Porque, por exemplo, o processo administrativo previdenciário, o Juan não me deixa mentir aqui, eu posso fazer uma tutela de urgência administrativa. Eu posso fazer uma supressão de prazo por perda de prazo no processo administrativo, por via do regimento interno. Aí, quer dizer, do CRPS. Aí você tem coisas assim dentro do sistema que você vai lutando e vai construindo, né? E você vai vendo, caramba, isso aqui tem uma resolutividade que pode trazer esse sucesso. Tanto que tem gente que é especializada. São Paulo, Rio, Minas, são especializadas em fazer processo administrativo. Eles não querem para o judicial. Falar em... E se não der certo, você ainda amarra o seu cliente para poder ir procurar Pois para poder entrar com a ação judicial. O normal, o ordinário é que, e de fato a gente vê esse mundo de ações judiciais previdenciárias que realmente é um volume muito grande, porque a base é muito grande, o número mas a gente sabe que 90% das questões são resolvidas no âmbito administrativo. Então tem que ter também expertise, tem que conhecer bem os atos internos da autarquia, porque hoje você tem, agora, menos de um ano, você tem uma IN, uma instrução nova. Essa instrução, ela é bem mais avançada, eu diria, porque ela absorveu muito mais os entendimentos jurisprudenciais, houve uma atualização da reforma, houve a atualização do decreto 3048. Então, tem muita coisa que já está resolvida na própria IN. Inclusive questões que estão até afetadas em representativo de controvérsia. Quando você vai ver, está lá na IN já resolvida. Agora, por falar mais no curso aí na Academia Previdenciária, o formato do curso é como? Cada um de vocês gravou uma série de episódios, né? Aí vai ser disponibilizado numa base, numa plataforma para a turma assistir, né? E aí vão periodicamente alimentando essa plataforma. E além disso, talvez eu acho que vai ser eu diria assim, a cereja do bolo, né? Seriam os nossos... Aí cada um coloca o nome que quiser, as lives, ou encontros ao vivo, ou aulas ao vivo, com a presença dos três. E aí a gente vai ver realmente ao vivo, com a participação ativa também dos alunos. Sim. Né? E aí a gente vai ver ao vivo realmente como se dá a visão tridimensional, se a gente pode dizer assim, do direito previdenciário na visão do magistrado, da Procuradoria Federal e da advocacia privada. Muito interessante, viu, João? E assim, pelo que eu vi, vão ser lançados módulos temáticos, né? Com vídeos feitos por vocês três, com videoaulas feitas por vocês três, que tem assim uma tendência à evolução, né? Temática. Sim. O primeiro é sobre segurado especial. Né? E vem uma fase ali conceitual, vem as modalidades de ações, vem um pouco dessa visão de cada um, autor desse processo aí, ator desse processo, juiz, procurador, advogado, né? Ele tá dando spoiler. Cleto, a gente pensou o seguinte. Primeiro, a gente queria trabalhar com um sistema de aprendizado híbrido. A gente não queria trabalhar só com o ao vivo, porque o ao vivo tem o seu valor, mas também a gente sabe a correria. Nós somos, de alguma forma, sempre alunos. Eu, por exemplo, estou cursando um doutorado, eu sei. Então, a gente tem que analisar também a conveniência do aluno. Então, a gente vai ter o sistema síncrono e assíncrono. Então, você vai ter aulas gravadas, todas atualizadas, e dentro do curso, ele é híbrido porque vai ter encontros ao vivo exatamente para dar a oportunidade do aluno conversar com os professores, trocar experiência. Então, a gente vai trabalhar assim. O primeiro módulo foi o de segurado especial. Nós fizemos várias reuniões para fazer o plano de ensino, a gente vê quais são os pontos mais importantes e adequar aqueles pontos ao perfil do professor. Sim. Então, aquele ponto que talvez ajudasse mais a visão do profissional, do professor que tem essa experiência, então vamos colocar esse ponto para ele. Então, porque a gente quer exatamente trabalhar esse diferencial
da visão tridimensional da matéria. Então, a gente fez um plano de ensino bastante abrangente da atividade de segurado especial sob o aspecto do direito material e do direito processual, com ênfase na prática, e a gente foi distribuindo de acordo com o perfil. Isso aqui é um ponto ótimo para o nosso professor advogado. Isso aqui é ótimo para o nosso professor magistrado trabalhar esse tema. E a gente montou o curso dessa forma. Processual judicial e processual administrativo também. Exatamente. Muito interessante. Eu acho que eu vou comprar esse curso aí, viu, Neto? Vou comprar também. E a ideia é a gente porque apesar de todo mundo aqui ser professor já há alguns anos, minha carteira de professor universitário ela foi assinada em 2004. Embora eu dei uma parada agora na graduação, mas apesar dessa experiência, nós somos neófitos na área digital. Então a gente também está tendo uma curva de aprendizado com essa nova linguagem. Né? Então a gente está soltando agora com muito cuidado, com muito esmero, o módulo de segurado especial. E na sequência a gente vai de acordo com até o feedback que a gente vai ter dos alunos, de temas que seriam mais importantes, a gente vai abrir uma caixinha, né? Pra poder... É importante essa questão da caixinha. E também outra coisa que vai ser revolucionária, que vai ser tipo um sistema Netflix, né? E a tendência é que no futuro a pessoa pague uma assinatura e que a gente faça as inserções, as atualizações de forma periódica em um curto espaço de tempo. Toda semana, ou os 3, ou 1, ou 2, vai estar ali trazendo dicas, vai estar ali trazendo atualizações, porque o direito, se a nossa Constituição, que era para ser rígida, né? Já tem tanta alteração, imagine o nosso direito previdenciário. Então, muito mutante, muito dinâmico. Né? Da academia, a gente quer chegar a esse grau de maturidade hoje houve a primeira sessão, teve sessão hoje. Foram colocados em pauta 3 temas de previdenciário. Então, essa sessão foi à tarde, ela é ao vivo no YouTube. Você, à noite, já pode ter uma inserção para discutir aquilo. Então, a ideia é criar ali uma atualização permanente. E quase em tempo real, né? Quase em tempo real e sem perder essa perspectiva múltipla das visões sobre aquele tema. Então, acho a parte mais interessante que eu achei do Academia Previdenciária é esse formato aí de vocês trazerem como se fosse realmente, vamos dizer assim, um seriado, né? Sim. Que vão ter temporadas e episódios. Isso. Né? E periodicamente as atualizações. E com o tempo que vão chegando novas temporadas contendo novos seriados, então vocês já vão poder, em vez do aluno comprar aquela temporada, ele vai comprando tudo. Sim. Né? Como se fosse um serviço de streaming, né? Sim, isso, com assinatura, né? São várias temporadas dentro do mesmo espaço, da mesma plataforma. Várias temporadas dentro da mesma plataforma. Isso facilita muito o estudo. Facilita muito, né? E é interessante que o cara pode estar vendo uma coisa aqui e lembrar, isso aí eu vi no episódio tal do João Paulo. Ele falou sobre isso, deixa eu voltar lá. Sim, pois né? Isso aí o Juan falou, isso o Krishnamurti falou. Né? E às vezes, quando você vai... Eu acho que esse é o perfil do aluno, ele está ali para aprender, para atuar. Isso. Né? Então, no meio da atuação dele, de repente ele está numa petição, Juan, ou numa consulta, amanhã eu vou atender um cliente, eu estou começando aí na área previdenciária. Mas eu lembro que esse tema eu vi lá no meu seriado. Amanhã eu vou atender um cliente sobre isso. Deixa eu dar uma refrescada aqui nesse ponto. Vai lá assistir, né? E esse formato vai ser super interessante, porque ele vai atender ao mais variado público. Desde o estudante, que ainda não sabe, né? ainda está querendo engatinhar no direito previdenciário, desde aquele estudante que já é craque em diversas matérias, está estudando para o concurso, mas nunca se aprofundou no direito previdenciário e está, por exemplo, querendo fazer concurso para juiz federal, procurador federal, e quer se aprofundar um pouco mais no direito previdenciário, vai poder se utilizar do nosso material. O do jovem advogado, que ainda não tem como, não tem experiência no direito previdenciário, por exemplo, eu vou dar um spoiler, já que eu já dei alguns, eu vou dar um. Tem um episódio que eu falo de como se portar numa audiência.
né? Então, o jovem advogado, muitos jovens advogados vão lá assistir as audiências antes para poder verificar como se portar. Então, isso daí eu já vou falar um pouco como funciona a audiência. E vai servir também para os advogados que já têm muito tempo na área previdenciária, que vai buscar a constante atualização. Excelente. Né? E muitas vezes ele está fazendo de uma forma que está dando errado e vai verificar ali com a gente o pulo do gato que vai poder verificar aqui. Muito interessante, viu? E eu acho, Cris, também que esses encontros ao vivo, essas aulas ao vivo, essas lives, elas vão, Juan, dar uma aquecida. Sim. Sabe? Como uma coisa dessa que o João Paulo falou agora. Como se portar em audiência, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu acho que isso numa live, você tá ali, Senta tipo, pô, vou onde, participar. falo como, me pronuncio como é que eu Né? chamo? Você poder perguntar isso ao professor, ou você tá ali e o professor falando espontaneamente sobre aquele Você tema, falando né? isso aí é bacana, porque, por exemplo, eu tenho advogados lá do escritório que estão assim super aflitos ainda porque não fizeram, são jovens advogados, mas que não fizeram sustentações orais. Então estão fazendo lá um laboratório. Não, vamos fazer o seguinte. O senhor vai fazer e a gente vai assistir. É isso. Aí lá vai eu para a turma recursal, para fazer a sustentação oral, para todo mundo assistir, para poder ver como é que faz, o que não faz. E aí é aquela história. Acho que essa possibilidade de você ter essa experiência ajuda muito para o jovem advogado, até para o advogado sênior, né? Que muitas vezes que precisa se atualizar constantemente. Se reinventar, né? Exatamente, porque a gente está falando hoje de quê? A gente está falando aqui de robôs virtuais, algoritmo, plataformas que fazem isso e aquilo. Quer dizer, o cara que começou uma advocacia de 20, 30 anos atrás, ele sofre um bocado, porque ele tá agora querendo ir lá brigar com o robô, ele precisa se atualizar. Pois né? Não só com o robô, como no processo eletrônico, por exemplo, lá em Paulo Afonso. O processo eletrônico, uma banca de advocacia que centralizava tudo, todos os clientes da região dele, chega ao escritório de tudo quanto é lugar do Brasil, do Sul, São Paulo, Rio e Espírito Santo, ele vai ter que concorrer com eles também. Exato. Porque com o processo eletrônico, você hoje não precisa nem estar presencialmente com o seu cliente no primeiro contato, você faz o contato por uma videochamada, ele me manda por WhatsApp os até documentos. quando o cliente não é alfabetizado, mas sempre tem um filho, um neto, Tem, alguém que manda, né? Eu fiz a expedição de cidadania da JUF no interior da Bahia e no interior de Pernambuco. Na zona rural, todo mundo, antigamente não tinha antena parabólica para ver televisão, hoje é antena de Wi-Fi. Todo mundo tem uma antena do Wi-Fi, se não tem, pega do vizinho. E não pense que na zona rural o pessoal não tem celular. Não tem celular, tá não. Todo mundo conectado. Eu fui nessa expedição de cidadania, e olha que isso aí já tem uns 5, 6 anos. Eu fui numa tribo indígena lá em Rodelas. Vamos tirar uma foto, os índios tudo de iPhone. Vamos tirar foto, tira uma foto. Então, quer dizer... Foi lá em Rodelas, muito legal. A tecnologia, o acesso à tecnologia se espalhou de tal forma... me surpreendeu agora na pandemia, que eu fui uma das primeiras subseções, se eu não me engano, talvez a primeira, que logo quando começou a pandemia, eu tinha um mutirão marcado de audiência, com 300 audiências marcadas. Para a semana seguinte, em que fechou tudo. Fechou tudo. Aí eu chamei com urgência o Procurador Federal, e aí como é que vamos fazer? Não podemos perder as audiências, vamos fazer de forma virtual. A gente fez por WhatsApp. Eu pensei, rapaz, vai ser um desastre, ninguém vai participar. Foi um sucesso. Graças a Deus. Todo mundo da zona rural participou com seu celularzinho lá, com o WhatsApp ligado. Talvez deu mais frequência do que se fosse presencial. Eu vou até lhe interromper, porque quando eu conheci João me fez o prazer de me mostrar a subseção lá, né, com ele. Eu fui lá e eu ministrei um curso lá em Paulo Afonso. Foi lá que nós nos conhecemos. E eu me lembro que ele me mostrando uma situação das perícias médicas. Eu não esqueço nunca ele me falando a proatividade que ele construiu dentro daquela localidade e que, assim, tudo é uma questão de boa vontade, união de forças, porque você tem lá a Procuradoria, você tem o INSS e tem a OAB local. Então, entra-se num conjunto, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo para ter um resultado. É tanto que não tinha problema, pelo que ele estava me mostrando,
Rapaz, o negócio estava fluindo de uma forma incrível. E a gente fica assim, poxa, traz o modelo para cá. Eu ainda brincar, João, vê se não tem uma transferência pro TRF5, porque a gente tá querendo o seu aqui. Tá precisando de um juiz desse aqui, né? Esse formato que a gente está usando aqui no curso, eu uso na minha vida prática lá. Qualquer coisa que eu preciso, por exemplo, agora a gente baixou minhas portarias são sempre conjuntas. Eu chamo a Procuradoria Federal e a OAB, os três. E a gente assina. Isso é muito bom. Então, agora, a gente. Uma coisa interessante que também para o curso, para quem não sabe, mas de um ano para cá, aumentou a demanda previdenciária em pelo menos 30%. Isso aí impactou minha pauta de audiência. Eu já estava marcando audiência para 2024, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. No início do ano, estava marcando audiência para 2024. Falei, rapaz, tenho que fazer alguma coisa. Aí eu chamei a OAB e chamei a Procuradoria Federal. E aí, como é que vamos resolver? E aí a gente montou um sistema lá em que a parte vai poder optar pela audiência de conciliação, que já servirá como uma pré-instrução e já vem direto para a sentença, se não houver acordo, uma audiência de instrução normal ou a ida através do assistente social da justiça para fazer o laudo social. E aí a parte faz a opção e aí eu vou julgar de acordo com o que a parte ali produziu. Mas isso aí o quê? Com a participação conjunta da Procuradoria Federal e da OAB. E isso daí serviu ainda mais para poder trazer o formato que veio resultou no nosso curso. Magistratura, Procuradoria Federal e OAB. Esses três pilares são essenciais para um bom andamento do processo previdenciário. E sem eles não se consegue chegar a uma boa solução. Verdade. E isso aí vai se replicar no nosso curso. Que interessante, viu? Eu vou comprar, viu? Vou comprar e vou começar a atuar na área previdenciária. Em breve, Dom Cleto previdenciarista. Porque eu vou comprar aí o curso da Academia Previdenciária. Vou aprender, meu amigo. Vou começar aí com essa temporada aí de segurado especial. Quero saber se você vai abrir um escritório em Marimbondo, viu? Vou abrir em várias cidades. Ô, Cleto, basta fazer uma conta rápida aqui. Eu não disse que foi 100 milhões de RPV? 30% já destacado. Honorário. Dá quanto aí? 30 pau no bolso. Não é 30 mil não, é 30 milhões. Milhões, viu? então. 30 milhãozinho no bolso da advocacia. Você tem que pensar, por exemplo, se passar a legislação que está lá, né, em relação ao destaque de honorários de âmbito administrativo. A gente está brigando aí, né? Tá esperando. Que não precisava nem brigar, era só aplicar o CPC de forma subsidiária, né? Pois é. Brincadeira, hein, bicho? Pois é, mas é porque a advocacia tem que brigar, né? A advocacia é feita de luta, viu, João Paulo? E você, por essa produtividade, por essa distribuição de renda na tua região lá, acho que você já deve ter ganho um prêmio de amigo da advocacia, né? Os advogados lá da região de Paulo Afonso, tudo feliz, né? Espero que sim. Os segurados, né? Que são os segurados. destinatários. Os segurados a gente nem fala porque já estão felizes por natureza, tiveram o seu direito ali reconhecido, né? Tão merecido. Mas a advocacia fica feliz, né? Eu até sou suspeito de falar, assim, porque eu advogo. Espero que eles retribuam e se inscrevam no curso, né? Se inscrevam. Então, a advocacia de Paulo Afonso, né? A advocacia de Alagoas, a advocacia lá do Rio Grande do Norte. E, assim, a advocacia brasileira, onde você vai ter o segurado especial, né? Isso. Que não é só no Nordeste, você vai ter também no Sudeste, você vai ter Região em São Norte. Paulo, você vai ter no Norte, você vai ter no Mato Grosso, Isso. você vai ter no Sul, né? Até então, a semana compra passada, o curso. eu tive um convite para fazer uma live lá com a OAB do interior de São Paulo, no Jundiaí, eu não vou me recordar exatamente o tema de direito previdenciário. Muito bom. Então, assim, repercute, né? Sim, Repercute. E eu acho que a Academia Previdenciária, ela também vai romper essas barreiras, essas fronteiras territoriais, sabe? Com o digital, não apenas a venda do curso, mas eu acho que esse tipo de engajamento, João Paulo, do cara da OAB, de um lugar que você menos espera, te fazer um convite, Juan. Isso. Cara, eu quero vocês aqui. Sim. Sabe? Vamos fazer uma mesa redonda, um evento presencial, Exato. um podcast, Sim. algo para vocês trazerem para a gente essa visão, porque a advocacia,
ela é essa profissão lutadora, mas ela também precisa ser acolhida. Claro. Sabe, a advocacia que está começando e a advocacia que você tão bem, Cris, mencionou aqui, a advocacia que está recomeçando, se reinventando, ou seja, o cara que já fez muito criminal, aí hoje ele diz, pô, vou dar uma desacelerada nesse ritmo criminal. Não que a advocacia previdenciária não tenha seu ritmo também, Claro. mas o criminal tem um negócio, assim, muito exigência, muito intenso, né? Então o cara... O clima pesado. né? Visita em presídio e tal. Eu quero ir para a advocacia previdenciária, mas como é que eu vou fazer isso? Isso. Se eu tenho 20 anos de advocacia criminal, 15, 10. O processo de transição Não precisa passar por uma estrutura que realmente dê subsídio para ele entrar e não cair de paraquedas. Exato. Até a forma como se fala na audiência é interessante, viu? Você tem que se adaptar. Logo quando eu tomei posse, aí eu fui participando dos meus mutirões, né? Observando, eu tive um colega que a segurada sentou, né? E deu certo, aí ele foi explicar, eu joguei procedente do seu pedido, explicou tudo certinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, a senhora entendeu? Ela não. Aí ela chegou para o advogado, e aí? A senhora foi aprovada, viu? Agora eu entendi. Aqui no interior a gente diz assim, ó, o seu aposento vai começar a ser pago. Então é isso, a forma, porque até a forma com que você vai tratar aquele segurado, a depender do grau de vulnerabilidade social dele, né? Sim. Por isso que é uma advocacia tão especial, a advocacia previdenciária. Exatamente. De muita responsabilidade. De muita Isso responsabilidade. aí hoje é extremamente cobrado nas alterações normativas que a gente tem, essa coisa da biopsicossociedade, né? De avaliação, você levar em consideração barreiras e entender que nem tudo é uma coisa fechada, né? Lógico que a gente trabalha com abstração, mas existe esse grau de interação em que o magistrado ele vai ter essa necessidade de se aproximar cada vez mais do jurisdicionado. O procurador ele vai ter que ter um viés não só apenas de uma forma defensiva, mas assim até de empatia com o indivíduo, lógico, tudo dentro daquilo que a lei manda, daquilo que é possível, dentro da legalidade da própria interpretação jurisprudencial, mas existe o ser humano. Isso. Que é um dos grandes pilares da história, porque que a gente para ver, eu tô lá lidando com a senhorinha, sei lá com que idade, e que tá pedindo por tudo, não porque ela tem a intenção de fraudar o sistema ou enganar o sistema, mas é pela própria carência estrutural que a gente já encontra do nosso país. A subsistência dela, né? Exatamente. E percebam que exatamente esse caráter especial do direito material previdenciário, né? Tanto é que diz que tem um direito processual previdenciário exatamente por Exato. essa Os singularidade. administrativistas odeiam falar isso. Tem muita gente que diz que torce o nariz. Mas hoje é claro, hoje quando você vai Tem falar em processo. efeito de recurso, tutela antecipada, assim, tem características próprias. E notem que é tão especial que ele foi, inclusive, um dos principais instrumentos para a mudança do próprio Estado em juízo. Perfeito. Porque a gente tinha uma ideia ainda do Estado, ele tem a presunção de legitimidade dos seus atos, então tudo já é feito de forma motivada, e aquilo ali, às vezes, levava muito tempo para que houvesse uma convergência entre o entendimento que havia do judiciário, quando é executivo, e hoje não, hoje você vê, talvez seja o tema e a área da advocacia pública que mais transige, que mais faz acordos. Eu me lembro, isso não é de hoje, eu me lembro, acho que 2010, 2011, Foi uma quebra de paradigma. eu participei, fui convidado pelo CNJ, eles estavam fazendo um trabalho lá exatamente de divulgação de cases de sucesso na área da desjudicialização e da transação. E eu fui representando a Procuradoria exatamente para trabalhar, porque no âmbito ainda da advocacia pública municipal e do Estado e dos estados, ainda isso caminha Passos lentos. Passos de forma ainda lentos. muito lento. É porque tem a ideia de que o interesse público é indisponível e, portanto, não está sujeito à transação. E, realmente, essa questão da conciliação na área do direito previdenciário quebrou esse paradigma. E, assim, tanto é que hoje
A Justiça Federal ganha prêmios e prêmios por causa do número de conciliações que são feitas no âmbito dos processos Olha só, previdenciários. João Paulo Cleto, uma vez, a primeira vez que eu fui fazer uma audiência de jurisdição delegada, era um juiz de direito exercendo a jurisdição federal, que é uma característica do direito previdenciário. Aí eu fui lá, ele não estava acostumado a lidar com entes públicos federais. E quando eu fui para esses 2006, 2007, logo quando eu voltei de Brasília, eu fui fazer uma audiência e depois de feito toda a instrução, tudo amadurecido, eu fiz uma proposta de acordo. Natural, se a pessoa tem direito. Se você visualiza ali que o direito já está bem comprovado, de forma inquestionável, e o magistrado ficou perplexo e ele fez a seguinte pergunta: mas doutor, o senhor pode fazer isso? Então, assim, exatamente, não, e ele falou com a maior espontaneidade, sem grosseria, sem nada, era assim. Não era a experiência dele, né? Pode, quer dizer, Ele era ficou obnubilado. Exatamente, porque era... E hoje, isso é praxe, super natural, é uma praxe, hoje é Agora mesmo, Só de interrompendo, Pois não. Juan, diga-se de passagem que aumentou bastante o percentual dos acordos, então Pois favoreceu muito. Agora mesmo, e é mais do que isso, agora mesmo o Superior Tribunal de Justiça publicou na sua página, agora, esta semana, do assunto do momento, que a Procuradoria deixou de recorrer em 2 milhões de... 1,9 alguma coisa, eu vou arredondar para 2, num espaço de 2 anos, só na matéria previdenciária. É algo assim que você... É um novo modelo de atuação judicial. Mas você sabe de uma coisa? É porque, assim, você está aí falando de um ente que tem uma certa independência, que tem um orçamento, que tem uma estrutura própria. Quando você falou aí que os municípios e estados ainda engatinham nessa coisa de transigir, das procuradorias de transigirem, de firmar acordos ali, é porque o prefeito e o governador, ele tem aquela cultura de empurrar para o próximo. Para a próxima gestão. Para a próxima gestão. Mas a própria União, tirando esses processos previdenciários, não tem muito o costume de transigir. Certo, porque eles já têm o mecanismo do INSS, ele é mais autônomo, mais independente, eu acredito. O INSS cresceu muito. E é rápido. A verba alimentar, ela é paga de forma rápida. É uma questão até de análise econômica do direito. Exato. Não é só... Existe o quesito da cidadania, ônus, né? Isso. Tem a cidadania, é lógico, e é o imperativo. Mas existe qualquer acordo. Ele é uma transação em que as partes renunciam a alguma coisa. Então, na verdade... E outra, o Poder Judiciário é da União, assim, é autônomo, mas quando você sobrecarrega o Poder Judiciário, isso vai gerar juros, isso vai gerar correção monetária. Isso. Você está livrando não é só, de uma grande pancada. Não é só o juros e a correção monetária, porque normalmente o acordo é feito 80%, 90% do valor devido em relação aos valores retroativos. Isso é interessante que uma vez eu fui fazer uma audiência em mutirão, em Aparecida de Goiânia, que é pertinho ali de Goiânia, na verdade fica dentro de Goiânia, pode-se dizer, né? Da região metropolitana. Aí foi feito o acordo, né? Ó, minha senhora, aqui o acordo é, sei lá, 80%, 90%. Ela, não, eu entendo claramente. Esses 10% é para distribuir entre vocês, né? Aí é brincadeira. Aí você deu risada. Vocês. Você deu risada na hora. Não, minha senhora, eu vou explicar, mas não tem muito como explicar, não. Até ela entender que esse dinheiro não vai pra ninguém, volta Ela pensou pro que tava erário. num banco, que aquilo era um negócio num banco, né? É como se fosse a comissão, né? Faz parte, todo mundo aqui bem vestido. Trabalhando, né? Tem um de vocês também, né? Mas interessante. Coitada. Mas isso aí mostra claramente como é necessário essa empatia, né? Que a gente estava falando. Um magistrado ter a delicadeza de saber como tratar uma pessoa dessa humilde, as pessoas referenciarem esse indivíduo porque está ali numa situação de risco, porque não quer, ninguém vai pleitear algo só por pleitear, em regra, ninguém vai ficar fazendo isso. A pessoa não entra lá e fala uma pessoa de roça, ou excelência. Ô, meu filho. Então, assim... É aquela ideia de que o cara vai fazer uma audiência e vai com aquela camisa social, bota aqui e tal. Meu amigo, você não vai para o enterro, nem tá indo para uma festa. Você tem que ir como você é. E o juiz vai perceber se você quiser tentar ludibriá-lo ou induzi-lo ao erro. Então, assim, é muito cômodo visualizar isso. Agora é uma questão de inocência mesmo.
Muitos dos casos você vê que o cara não tem noção do que tá ali, ou vai falar, é para eu falar agora, doutor? Pode falar. A espontaneidade, né? A espontaneidade É um mundo totalmente estranho. do pessoal que é mais humilde, né? Então, aí talvez o ponto-chave da espontaneidade é quando você termina a audiência e dá certo, e já vi inúmeras pessoas, desde a mais idosa até... Porque tem sala maternidade, então não é só idoso, doente. Até pessoas mais novas. Quando disse que você foi aprovado, a pessoa cai em lágrimas de emoção, de felicidade, porque sabe que ali foi garantido o sustento dela e da família dela. Pois então, é. assim, talvez o que mais é gratificante é essa reação da pessoa do que qualquer outra coisa. É justiça social na prática, né? Eu digo que tem duas grandes alegrias no meu trabalho, eu digo. Uma é reconhecer o direito de quem tem direito. Sim. E a outra é brigar para aquele que está querendo fraudar o sistema, porque o Verdade. sistema somos todos nós. Sim. O sistema É somos o todos tal nós. condomínio É um lá, né? condomínio. Então, assim, a mesma alegria de reconhecer o direito, de você ter a oportunidade, a gente fala muito em fazer a diferença. E às vezes daquele processo passou na sua mão aquela vida e você olha e diz, aqui tem direito. Agora, aquele também que chega com aquela piadinha, com aquela Não, conversa. a gente tá falando com um estelionato judicial, eu, né? eu sou contador de história. Vou contar outra história. Eu não vou dizer o nome do cidadão, mas tem um cantor famoso lá da região de forró. O nome artístico dele não é o nome verdadeiro dele, não. E aí, no dia, ele tentou se aposentar lá como rural. Nossa, sendo conhecido como tocador de forró. Não, mas ele não... Ele usou o nome civil. O nome civil e foi com outras vestes. Foi totalmente descaracterizado. Nossa, A sorte foi que tinha um procurador federal lá que era fã dele. Quando ele sentou, reconheceu, não sei o quê. Mas se não, ia Vamos passar. fazer uma selfie, né? Mas se não, ia passar. Ia passar. Por quê? Porque ele tinha documento de tudo. Tava os documentos tudo certinho, não sei o quê. Viveu na informalidade, né? Exatamente. Então, ia passar. A fraude aí tava na pessoa, né? Ia passar, mas quando reconheceu, e aí foi pra instrução, chegou na instrução, ele reconheceu que era cantor de forró, não sei o que, e não teve o direito reconhecido, né? Porque é para quem vive da roça, né? Enfim, eu já tive também casos de uma também dançarina de forró querendo alçar a maternidade como rural. Então, assim, a gente Paulo, eu lembrei agora, sem dizer nomes, eu já atuei numa cidade menor. E eu não era nascido naquela cidade. E tinha um servidor nosso, muito, muito qualificado e muito voluntarioso, que ele conhecia todo mundo na cidade. Então, geralmente, quando chegava, principalmente, pensão por morte, viúva... Sabia chegava que era lá, pai, fulano, mãe, vem todo cá. mundo. Tu conhece essas pessoas? Eu conheço, essa aí abandonou o marido. Ele era fantástico, porque ele Ele era um banco de dados. né? Uma das coisas que eu acho interessante vocês falarem isso é assim, falando pelo viés do advogado, né? A gente parar para pensar, a gente encontra situações chaves em que a gente acaba levando numa consideração de perfilar por baixo. Isso eu tenho muito medo dessa condição, porque eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo foi criado, 2015 para cá foi criado um sistema cronológico para pagamento de pensão, né? 46 anos, vai agora, se não me engano, vai para 47, para ser vitalícia o recebimento da pensão. Eu me lembro que uma pessoa me disse assim, doutrinador conhecido, me disse assim, que era o tal do princípio da viuvia feliz. Então, uma pessoa que casava com fulano, com 18 anos, 15 anos, ia receber para o resto da vida a pensão. E eu pensando com aquilo na minha cabeça, eu disse, mas meu Deus, as regionalidades não foram levadas em consideração nesse sentido. Porque se você pegar, por exemplo, a região Nordeste e a região Norte, em que existe casamentos extremamente jovens, né? Moças que casam com 13, 14 anos de idade, têm não sei quantos filhos e tarará, e elas são desconsideradas se acontecesse um óbito nessa condição. Companheiro ou marido. Porque ela seria colocada numa cronologia que eu entendo, né, assim, data vênia, máxima vênia para os meus amigos,
eu entendo extremamente danosa socialmente. Agora, eu também concordo, porque muitos tentam fraudar o sistema. Mas o problema não é esse. Eu não posso perfilar por esse indivíduo. Porque existem vários mecanismos hoje para que se perceba. A própria... como é que se diz, meu Deus? Quando o juízo vai fazer aquela avaliação física, né? Olhar calcanhar, olhar... Não olho, não. Pois é. Aqui é muito comum. Aqui é bastante comum. Em Alagoas tem bastante isso. Eu não sei agora porque eu não faço mais audiência. Faz muito tempo que eu não faço audiência. Mas várias vezes eu vi fazer e tal. Eu já peguei situações em que o colega falava, você não tá morrendo do sol, doutor? Aí o pessoal do campo não usa chapéu, Não, e eu usa sempre fiquei protetor. curioso em saber como é que se diferencia um calo de uma enxada ou um calo imagina, de um material Juan, de pedreira. É difícil, não, né? pensa no detalhe. A do lar, E pode que usar ajuda na luva. economia da família. Também. Imagina, a do lar que ajuda na economia da família. Essa mulher também lava roupa. Se você pegar, no norte chama quiboa, que é água sanitária. Se tu pegar todo dia e meter a mão na água sanitária, tu acha que não afina a tua mão? Pois é. Essa pessoa, todo dia ela pega lá na enxada, vai ajudar o marido, não sei o quê, mas ali descaracterizou para esse tipo de visualização. Eu não vejo. Tez, modo de falar. Tá em desuso, parou. Alguns até usam, mas você coloca e não coloca na fundamentação. Às vezes é uma coisa ali pessoal. Eu acredito que isso e já tal, e está nem evoluindo. Eu torço muito por essa evolução, mas o que eu queria dizer é basicamente sobre essa ideia da gente perfilar muito, né? A gente está trabalhando no sentido de construir um direito, mas um direito que tem fundamento. Viu aí a riqueza como é bom? Eu costumo As dizer... múltiplas visões Eu é fico só importantíssimo. aprendendo. Eu costumo dizer que o bom jogador não pode ter preconceito. Excelente. Tá? O senhor é fora da curva. Não. O senhor é fora da curva. Mas o Juan falou aí da questão de que a gente tem que estar feliz quando concede, né? E para bater a fraude, né? Bate e descobre. Mas, na isso. verdade, é nossa obrigação, claro que a gente faz nossa obrigação, eu faço com prazer e com orgulho, mas talvez não sinta tanta felicidade. Eu peguei uma situação, alta história. Peguei uma situação, é a questão da informalidade, né? Certo. A pessoa tinha uma união estável com o servidor da Chesf, lá da região de Paulo Afonso, são os que têm a maior renda, né? E aí, repare só, era união estável, para poder ganhar um LOAS, benefício de LOAS, ganhar um salário mínimo, ela omitiu que vivia união estável com o cidadão. Recebeu LOAS por mais de 30 anos, 40 anos, o cidadão morreu. Veio pedir a pensão. Aí veio pedir a pensão por morte. Nossa. Isso aí na audiência, aí eu cheguei e falei, ó, é o seguinte, ou eu vou julgar improcedente, que eu acho que talvez seja o melhor caminho aqui, ou se eu julgar procedente, eu me convencer de que realmente ela estava em união estável, vai gerar um problema. Eu vou julgar procedente, mas em compensação ela vai sair daqui presa, porque é estelionato previdenciário, e nesse caso é crime permanente, que ela ainda está recebendo, e é prisão em flagrante. Vai ter que devolver tudo que recebeu, ou seja, o que ela, pela perspectiva ainda de vida dela, talvez nem financeiramente compensasse. Enfim, aí a advogada, não, vamos chamar as filhas. É a filha. Não, mas é dinheiro de minha mãe. Se ela tiver que ser presa, vai. A filha mas doida pra pegar um consignado. A filha doida pra pegar um consignado ali. Com o cartãozinho da mãe. Resultado, ela foi pela cabeça das filhas, não sei o quê. Saiu presa da audiência. E tem a fraude ingênua, viu? Assim, a experiência, eu já fiz audiência. Mas que é alguém também de 70 anos, 80 anos. Olha que absurdo. união né? estável. E havia uma diferença de idade muito grande, era o que a gente estava conversando. E sempre que há uma diferença de idade é normal a gente perguntar como é que surgiu esse relacionamento, né? Sim. Que você vê lá, o instituidor tinha 80 e poucos anos e a pensionista tinha lá seus 28 e tal. Pode acontecer naturalmente, mas nenhum problema, nenhuma vedação na legislação em relação a isso. Mas, como não havia início de prova material e tal, e já estava numa audiência de instrução, vamos conversar. Então, no próprio depoimento pessoal, a primeira pergunta, você vê como é ingênua, ela não tinha a menor ideia, mas, minha senhora, como é que a senhora conheceu fulano de tal? Como foi isso? Ela falou, não, fulano de tal, ele disse que precisava de uma cuidadora.
Quer dizer, não havia uma relação de marital. união, havia uma relação de emprego, era justiça do trabalho, talvez. Ah, Né? meu Deus. Mas o interessante, e ela disse sem nenhum constrangimento, porque para ela o que equivalia foi o seguinte: ela disse, não, mas eu fui trabalhar na casa dele. Ele disse que era uma cuidadora, mas ele disse o seguinte: se você vier trabalhar aqui, eu deixo meu aposento para você. Eita, Jesus. Fez um contrato verbal de que. Desse jeito. Aí é Né? demais. Então, quer dizer, como a gente estava dizendo, existe a fraude É. quase industrial, que a gente, em alguns setores, e existe também a falta de conhecimento, É, um certo grau por de inocência falta de mesmo. educação É. e de inocência. E aí a gente vai ver aqui o robô, né? O robô não vai conseguir solucionar alguns casos. Vai, de jeito nenhum. Por né? exemplo, vai eu vou ter pegar- essa não, eu vou pegar um sensibilidade. caso aqui. Você joga lá pro robô o que é união estável. Não, tem coabitação, o dever de Ele vai da forma fidelidade, legalista, né? pai. Aí eu 2 vou mais contar- 2 é 4. Vou contar um caso aqui em que foi o seguinte: pensão por morte. A mulher morava na mesma casa do cidadão, mas dormiam em quartos separados. Por quê? Porque o cidadão, toda vez que bebia, batia nela. Isso acontece. E o cara era alcoólatra. E É, aí todo ele dia Isso bebia. morreu. acontece. Isso acontece. E o INSS não quis fazer acordo porque disse que não existia mais união estável. Olha pra isso. Julguei procedente e ainda teve recurso. E INSS recorreu. E se talvez colocasse lá pro robô dizer... Não talvez o ia robô- acontecer. Os Indeferia, hard né? cases, né? Os casos difíceis, que realmente os aí hard tem que ter cases. a sensibilidade, O a ser prova, humano não né? pode faltar numa coisa dessa. Ele jamais irá faltar. O robô não vai tomar o nosso Eu lugar. torço por isso, porque, pelo amor de Deus, tecnologia que chega ao ponto de que você não vai ter mais essa, como diz o americano, esse feeling, esse tato num momento chave desse, né? Porque, olha, imagina, se o Dr. João não levasse em consideração uma coisa dessa, E digo mais, né? Ele ficou doente no fim da vida e quem cuidou dele foi ela. foi ela. Não, tem um exemplo. Se parar pra pensar, quase todos os casamentos são assim, tirando a agressão. E que agora o INSS manda buscar de ação regressiva. Viu? Ó, Diga de meus passagem. avós. Meu avô tem 103 Levou Maria anos. da Penha, tem que devolver. Tem 103 anos, mas meu velho é danado, rapaz. E aí sempre tinha um negocinho por fora, não sei o quê. Quando mais jovem, né? Aí minha avó descobriu, ficou com raiva, não sei o quê. Passaram a dormir em quartos separados. Mas eles viveram sempre juntos. Isso. Não sei quanto tempo casado. Chegou no final da vida. Teve uma vez que minha avó adoeceu, meu avô ficou doente também. Os dois tiveram que ir para o hospital junto. Ninguém sabe. é assim. Sincronia, né? É sincronia. É. Mas o seu avô e a sua avó era aquele caso do chocalho? Não é o caso do Chicago, O caso do chocalho é o seguinte: eles dormiam em quartos separados, mas o velho disse: olha, toda vez que você quiser uma brincadeira, Essas intimidades eu não sei, não. você toca esse chocalho, esse Você toca o sininho. chocalhinho e vem aqui no É. quarto. Aí o velho de vez em quando ia no quarto dela e disse: você tocou o chocalho? Aí a velha dele: não, é porque eu pensei em ter ouvido o chocalho. Eu Tô com pensei zumbido no ouvido. ter ouvido o chocalho tocando. Aí acontecia. Ô, Cleto, Chocalho eu fantástico. assisto, sou fã do seu ADVcast, assisto todos os episódios e vejo que tu sempre tem um vinho, não sei o quê, hoje não teve, e tá descontraído, imagina se tivesse o vinho, hein? É, mas Isso sabe o que aí. aconteceu, irmão? Hoje foi Episódio abstêmio. Mano. houve uma coisa hoje assim, a gente É o precisou, lançamento, tem que ser algo sóbrio. a gente precisou Lançamento do curso. hoje na advocacia e na Justiça Federal e assim, em busca de uma decisão muito relevante, sabe, até uma decisão humanitária. Sim. E a gente saiu de lá tarde E tenso. e muito, e aí eu não consegui Mas tô brincando com correr você. com essa questão Mas do foi vinho. bom, da- o lançamento tem que ser sóbrio. Pra... Foi muito bom o episódio. Sim. Assim, eu fico muito feliz, né, de estar com vocês aqui perto e tá mostrando para o nosso público aí a Academia Previdenciária. A gente é assistido no Brasil todo, né? Sim. Tanto nas capitais, Cris, como também nas regiões do interior, onde o pessoal maneja diariamente, Juan, essa questão do segurado especial. Verdade. Né? Então vai ser super interessante essa parceria aqui, vamos dizer, do ADVcast com a Academia Previdenciária. Inclusive,
eu coloco a ADVCast as ordens da Academia Previdenciária para a gente divulgar no nosso perfil. Ótimo. Aí também fazer, de repente, aí podcast ao vivo. Né? Legal. A gente pode marcar... Fazer até um podcast, sabe aonde? Fazer um podcast dentro da OAB e fazer um evento aberto para Isso, na OAB de Paulo Afonso, lá em Natal. Pois é. Também. Na praia? Porque pode ser na praia. Pode ser na praia. Na praia, viu? A gente hoje, né, Neto? A gente também tá fazendo os podcasts itinerantes. A gente já fez na Churrascaria Sal e Brasa, no dia da Advocacia Criminal. Business com lazer. Business com lazer. A gente já fez no OAB Law Trend, que foi um evento de tecnologia e informação feito pela OAB, né? Tecnologia e inovação feito pela OAB. A gente está indo agora, acredito, lá para Natal, em maio. Olha aí. Pro Congresso de Direito Penal. Então, talvez a gente pudesse pronto. aproveitar, João Paulo, para a gente fazer uma incursão lá em Natal. Neto, põe na agenda. Pronto. Né? Pra gente fazer o Congresso de Direito É uma Penal. viagem muito agradável pra cá, Demais. mas é ótimo vocês irem pra lá ótimo. também. É ótimo. Eu tenho família em Natal, eu tenho uma tia que foi pra Natal. A tia Nena, que a gente chama, é Ana Pereira, dentista lá, odontóloga bem conceituada. Um beijo, tia. E assim, eu sempre fui muito na infância pra lá. Né? E engraçado que teve um evento da nossa família que se reúne. Era bienal, mas agora como as velhinhas estão com muita idade, minha avó 101 anos, Tirene 98, então Eita. tá diminuindo para anual, né? Que beleza. E né? teve o evento em Chegar nessa 2021 que foi em Natal, né? Lá em Ponta Negra, lá em Pirangi. Certo. Eu fiquei hospedado em Ponta Negra. E o engraçado é que uma praia que fazia tipo 30 ou 35 anos que eu não ia. E assim foi fantástico reviver, ir lá, sabe? A água maravilhosa, sabe? A gente que é de Alagoas, João, a gente é muito exigente com praia, com mar, né? Tipo, quando alguém fala, vai não sei onde que lá tem praia, tem um mar. Aí a gente que é alagoano, pô, os mares mais bonitos do Brasil, a gente fala, pô, suspeitíssimo eu quero ver falar. isso daí. Aí fui em Ponta Negra. Caribe brasileiro tá aqui Oh, nas Alagoas. Aí eu entrei no mar e fiquei olhando pro continente e falei, pô, aqui tá agradável. Merece. Tá no Aqui é nível- bom. tá no nível Tá de no Alagoas. nível, Aqui é bom. Aqui é time grande, dá pra gente jogar bonito, pai. Aí eu disse, pô, que agradável, sabe? Muito bom. E eu acho que vai ser sensacional a gente fazer o ADVCast lá, tanto no evento da Advocacia Criminal, como também fazer com a turma Ótimo, vamos. da Academia Previdenciária, né? E Vamos pode lá. ser na praia. Pode ser na praia. A gente pode montar a estrutura. Já pode ser o primeiro encontro ao vivo, porque a gente vai lançar em abril, né? Sim. Então, A gente lança em abril, pode ser em maio. Se você ver depois, tem um podcast que ele pode par, que você Pode tem Par, um episódio dele sensacional aqui na Barra de São Miguel, em Alagoas, com o Natanzinho, aquele cantor. Sim. Sabe? E os meninos estão numa vista. Sabe aquela ponte do Gunga, que é a Lagoa do Roteiro? Ali tem tipo uma chácara. Do cantinho assim. Aí tem um visual daquela chácara com os Lindo, manguezais, com o lago lindo, assim. lindo mesmo. E lindo. aí o Natanzinho chega, aí o Natanzinho, aí, vamos beber o quê? Aí os caras querem beber o quê? Aí ele fala cachaça, né? Aí começa a beber cachaça e empurrar cachaça nos caras do Pode Pá. Os meninos acostumados a tomar chopps, tá lá de São Paulo, meu. Aí vem pra cá, Tomar cachaça buraca de na cabeça. pinga, com Meu abacaxi, amigo. com caju. 3 horas de programa. Meu irmão, os caras ficam muito doidos, né? Mas eu acho que em Natal vai ser sensacional. Sim. Como a gente também tem que fazer lá na Bahia, Vamos. né? Só lugar Paulo Afonso, em difícil, Salvador. Vamos. de difícil adaptação, né? Cidades assim desagradáveis. Né? Você sabe que eu fui em Paulo Afonso. Eu falei pra você que eu fui em Paulo Afonso com a minha família. Sabe um negócio que Paulo Afonso tem que é muito doido, Neto? Eu fui dirigindo, aí fui aqui com o GPS, né? Cara, quando você entra em Paulo Afonso, o GPS pira. Por causa Das usinas, das torres eletromagnéticas. GPS Sabe? Endoidou tá tudo. perdido. Aí deu uma volta assim, eu falei, que é isso aqui que endoidou? Aí cai, aí depois volta e fica te mandando nos lugares errados.
Fica a dica aí, né? Aí eu fui... Aconteceu na nossa viagem, né? Aconteceu também. Aí eu fui na usina da Chess visitar e fazia 10 anos que eles não abriam as comportas. Sim. Aí tava com força total, as cachoeiras e tal. Foi massa o bonito. passeio. Legal, legal. Gente, conheçam Paulo Afonso, conheçam Natal também. Aí a gente vai tirar as fotos na O Chess. Afonso foi muito cenário de novela da Globo. Seriados, tudo, né? tudo. Filmes. Filmes. Então a gente vai... Inclusive o guia que andou com a gente é o Calango do Sertão. Um abraço, Calango. Ele disse que ele ajuda a Globo e produtoras nas locações. Tipo, eu preciso de um carro antigo em Paulo Afonso. Aí ele arruma. Eu preciso ir gravar num canyon. Aí ele que organiza. E a gente foi tirar uma foto. Falei pra minha esposa, fica ali que eu vou tirar uma foto tua nessa janela legal aqui no antigo refeitório da Chess, que hoje serve só para visitação. E aí, de repente, o meu iPhone apagou e travou. Nossa. E desligou e voltou de novo. Aí eu disse, pô, o que é que aconteceu? Aí eu disse, será que é um negócio das ondas eletromagnéticas de novo? Só que o detalhe, o refeitório, Juan, é feito, tem uma puta de uma torre grandona de energia que passa, além de você estar dentro da usina onde fabrica o negócio, lá então as ondas ali estão demais. O refeitório, eles aproveitaram as treliças da torre e cobriram de modo que você entra, você não percebe que você está embaixo da torre. E a torre está toda em cima aqui. Então muita gente na hora que estava visitando, mexendo também no celular que estava travando. Então Paulo Afonso tem isso. Diz uma lenda que ali morreu uma pessoa também, e às vezes acontecem essas coisas aí. É sobrenatural. É sobrenatural. Esse daí não gostava de celular, não. Metafísica. Já o professor Cris é lá, vai para a região norte lá, né, professor Cris? A gente faz algumas inserções naquela região. A gente precisa também lá no norte, viu, professor Cris? Precisa muito conhecer lá a região do Baixo Amazonas. Comer um pacu assado. Não, pacu, tucunaré, pirarucu. Nossa, tem muita culinária. Pato no tucupi. Pato É, no um pato no tucupi, tucupi. uma maniçoba. Enfim. Mas só bater na Bahia, viu? Tem também, né? Tem também, Tem né? ali na região de Feira de Santana. Pois, assim, a culinária é rica, a região é maravilhosa, o Eu povo é eu só não acolhedor. conheço o Acre do É? norte. Conheço na região norte. Acre, eu morei no Acre em infância. Um Fui morar lá- chapuri. Não, fui morar lá num lugar chamado Brasileia. Né? Na verdade, o único estado do Brasil que eu não conheço é o Acre. E é um estado bonito. Hoje tá bem mais moderno da época que eu morei lá, nos anos 80. Tá, o era Acre tá praticamente uma megalópole. Xangai. Não, Taiwan. O Acre é Não, moderníssimo. o que eu falo é em Um abraço pro vista. pessoal do Acre. Eu Um falo beijo em vocês que assistem a gente. vista do que aquela época, nos anos 70 e 80, né? Então, assim, era molequinho quando eu fui pra lá. Então, assim, a gente via a dificuldade das coisas. Mas é de uma riqueza, assim. Mas você sabia que esses caras têm acesso a muita tecnologia que vem dos Estados Unidos, que é perto ali, Pois né? pois é. Não, tem uma situação interessante. Se eu não me engano, me contaram uma vez que, quer dizer, eu vi, né, que todo ano, se eu não estou enganado, o Bill Gates ele passa com o seu iate para ir para Parintins. E tem um projeto modelo de internet por via elétrica lá, que a Microsoft parece que fazia um projeto lá dentro, em cima disso. E os caras investiam nesse negócio. Então, assim, os caras estão saindo lá dos Estados Unidos, sei lá de onde, de barco, É no porque pra ele é uma iate. porta de entrada, é super perto, né? Ele vem lá no barco dele, tem tudo, deve ter helicóptero, deve ter não sei o quê, o cara vai ali, ele para. E o investimento, porque isso daí, pela visão desse CEO, né, do Bill Gates, é uma visão extremamente humanitária hoje em dia, né? É tanto que, se eu não me engano, ele partilhou a herança dos filhos e disse que os filhos não eram para ter tanto dinheiro, que precisavam lutar. Ele comanda um movimento, né? Não é? Já que a taxação das heranças que o Piketty tanto defende, defende, eles estão fazendo voluntariamente. Aí ele sai atraindo os bilionários. Enfim, americano é americano, né? Cada um tem uma forma lá. Talvez também lá pode ter algum programa de incentivo, né? Deve ter, acredito que sim. De isenção tributária, porque a gente pensa assim, Zona Franca de Manaus, mas tem Zona Franca, por exemplo, em Macapá. Pois é. E quando foi em Macapá, tinha a Zona Franca de Macapá. Pois é. E é interessante, porque há pouco tempo atrás houve uma discussão se ia manter ou não a Zona Franca, né?
Sim. Ficou uma discussão enorme sobre isso. Até no Supremo, A né? questão toda é o seguinte, a região é linda e ela precisa se desenvolver cada vez mais. Ela precisa desse apoio do Estado, ele precisa do apoio das Você entidades. precisa levar a gente no alter do chão lá, professor Cris. Ô, meu irmão. Pra gente andar de lancha lá. Andar de lancha lá na lancha do meu cunhado. Pedro Pronto, Américo. já tá, Pedro Américo. Escala a lancha Se pra prepara nós aí, aí. irmão. A gente vai levar essa turma pra Já comer. temos locações aí, eu acho que para uns 2 anos. Ô, Né? É. Vamos gravar no norte também, lá no alter do chão. Nossa, Os ia meninos ser... não vai não, Neto? Vai na Bota hora. esses Se meninos tiver pra pizza, lá. hein? Nada, a gente vai comer Alter lá do no chão meio é da selva, Pará, lá né? na casa do Alter Saulo. do chão é Pará. Pagar. Vamos o preço comer lá na bem, casa do demais, Saulo, né? restaurante top que tem lá no meio da mata, né? Que o cara é um cozinheiro cordon bleu, que era do Pará, voltou da França e foi lá e montou um restaurante no meio do negócio. Na expedição da cidadania que eu fiz pela JUF, no interior da Bahia, eu fiz audiência debaixo da árvore lá na plantação. Fiz uma audiência numa plantação de cebola. Nossa! A gente pegou uns banquinhos e pegou o notebook e fizemos a audiência. É isso E é mesmo. isso que é a advocacia, a academia previdenciária. É isso que é a academia previdenciária. Essas Essa experiências. experiência, essa vivência, né? Sim. Faz muita diferença. Não que se coloque em demérito outros magistrados que não tenham passado por tal experiência, mas essa riqueza é só do João. É esse olhar humanitário. Você sentar só numa do roça de João. cebola, cara. Pois Parabéns. E é difícil, Verdade. porque não é todo mundo que quer fazer isso, né? Existe todo um... É. É muito Uma mais situação cômodo difícil. você ficar dentro do seu gabinete. No ar-condicionado, ar-condicionado. cafezinho na mão, água, né? Mas Banheiro quem faz próprio. isso não evolui, não. E você tá de Obrigado. parabéns por essa vivência aí humanitária. Todos Obrigado. vocês, viu? Porque eu acho que a área previdenciária é, sobretudo, uma atuação de verdade humanitária. É. De verdade. Total. Quando a gente passou por essa mesa aqui, a turma que falou sobre direitos humanos, e a gente vê, você ouvir Patriota, que é de lá de Paulo Afonso, o Everaldo, Sim. tem episódio dele aqui no ADVcast, Advogado falando sobre consagrado direitos aqui. humanos, sabe? E direitos humanos, a gente tem uma visão deturpada dos direitos humanos. A gente pensa só nisso, é pro cara que tá preso e lá e tal, Aham. é coisa de cadeia. Direitos humanos é desde que uma mulher engravida, Sim. né? Que vem a nutrição do feto, Isso. a segurança da gestação, a nutrição da mãe, né? Ao direito à habitação, a segurança pública, o transporte, a educação, Ou seja, saúde. isso daí não é encheção de linguiça. Não é encheção de linguiça. E É. vai até, como na nossa cultura, vai até a morte com um funeral digno, É, né? Então, passa por essa atuação de vocês três, verdade. sabe? Vocês são, sobretudo, humanistas. Quando você senta na lavoura de cebola, quando você abre uma porta e alguém diz, ô Juan, você tem uma opção agora, ou você vai para Brasília, ou você vai atuar no negócio lá do seguro dos acidentários. Ah, eu quero ir para o setor dos acidentários. Quando você, professor Cris, vai explorar o norte, então existe essa atuação humanitária de vocês. Vocês são sem botar um boné, sem se rotular, vocês são militantes de direitos humanos. É. Sim, sem dúvida. Concordo com isso plenamente. Não tenha dúvida. Acho que cada um na sua praia, cada um na sua seara, colocando valores que vêm de casa, vêm da formação, vêm da questão técnica, E vem do coração. acima de tudo. Né? Vem da gente. Eu acho que porque tem gente também que tem em casa, tem técnica, né? Mas não é humanista. E nós Pois é, somos, pois é, pois né? é, pois é. E o Patriota assiste o episódio dele. Vou assistir. Eu falei, pô, Everaldo, você é direitos humanos desde criança. Por quê? Porque ele morava... Ele era cataú, o pai dele era cataúço da Vila Operária lá da Chesse. E vizinho à delegacia eles moravam. E ele disse que passava a noite ouvindo as pancadas que a polícia dava nos presos. Aí ele disse que de manhã pegava um jumento que o pai dele tinha chamado Mimoso, ia pra Caatinga, lá onde eles tinham um sítio, cortava pau de quixabeira, levava pra casa, a mãe dele fervia num latão Olha que e coisa. passava por cima da casa dele e dava pros presos na cela. Então disse, pô, tu não podia ter outro viés que não fosse os direitos humanos. E ele é um militante Advogado consagrado de direitos não humanos. é, em direitos humanos. Hoje ele faz parte de Grupo Nacional dos Direitos Humanos,
tá lá na OAB Federal, mesmo sem ser da gestão da OAB local, ou seja, ele é um cara que tem tanta história que muda a gestão da OAB, o cara liga para ele, Everaldo, eu quero você comigo aqui no Conselho Federal. Então ele vive em missões, né? Tipo, presídio de Pedrinhas, explodiu, virou, manda o Patriota. Não sei o que, a unidade de internação em Pernambuco, no Ceará, não sei o que, Pará, manda o Patriota. Então ele tem várias missões, né? Então está nele. Sim. Como essa questão dessa vocação natural para o direito previdenciário está em vocês. Eu só tenho a parabenizar por vocês serem quem vocês são e por vocês terem criado um projeto tão fabuloso, tão sensacional quanto a Academia Previdenciária. Meus parabéns. Obrigado, meu amigo. Gratidão a você. Essa marca vai conquistar o Brasil, certamente. A gente tem muita Onde fé. houver tem muito coração, amor e estudo. No linguajar mais moderno, vai viralizar. É isso aí. Mais um episódio. É isso aí. Academia Previdenciária. Obrigado. Valeu, obrigado. Fica na paz, gente. Tchau.